Começando agora mais um episódio do podcast Marcados, episódio 3, um episódio especial, porque todos os episódios são especiais. Meu nome é André Lona, eu sou designer e trabalho com brand há algum tempo e criei esse podcast para a gente falar sobre comunicação, sobre design, de uma forma mais amistosa, de uma forma mais leve, trocando ideia. Eu vou apresentar aqui para vocês quem está aqui comigo hoje. Muito bem, hoje o meu convidado é um cara que fundou seu próprio estúdio aos 20 anos. Ele chamou a atenção por causa do estilo gráfico dos trabalhos do estúdio. Já foi vinculado em diversas curadorias de design por causa desse estilo, inclusive no site Brutalist Websites, que é basicamente um site com curadoria de diversos sites com estilo brutalista. E o site do estúdio do meu convidado apareceu lá. Inclusive, foi a forma como eu descobri ele. Vocês podem ver aí nas imagens o estilo gráfico que eu disse, que é muito característico e chama atenção. E hoje o meu convidado é Marcos Tomazelli, o fundador do Estúdio 7. Salve, tudo certo? Fala, Marcos, tudo bem, cara? Fechou? Tudo bem? Vamos fingir aqui que a gente já não estava conversando, né? Fechou. É bem nessa, cara. Vamos nessa aí, trocar essa ideia. Cara, muito prazer, né? Tipo, eu já falei com você um pouquinho antes da gente gravar esse podcast, mas queria deixar claro que é um prazer falar com você. Sou um admirador do seu trabalho aí à distância, né? Como eu falei para você da primeira vez, quando eu vi o site do Estúdio 7 lá no site Brutalistas lá, eu entrei no site de vocês, aí eu fui entrar no Instagram e aí eu descobri que eu já seguia vocês por causa de alguma outra coisa que eu já tinha visto. Então, você ficou guardadinho lá no meu Instagram, sempre foi um dos estúdios que eu mais admirei, por eu gostar muito do estilo brutalista de design, inclusive não só o estilo brutalista, mas deu para perceber que vocês têm um estilo de design muito tipográfico, né? Então, é o estilo que eu mais gosto pessoalmente, né? Então, por isso, inclusive, que eu chamei você para esse papo, porque eu queria realmente conhecer você. Queria, de fato, trocar ideia com você, saber quem é o criador, né, das obras que eu conheci. E aí, cara, como é que você tá? Como é que tá a vida aí do dono de estúdio? Você começou a contar um pouquinho para mim da última vez, porque a gente conversou, mas eu queria conversar mais com você sobre isso. Como está o Estúdio 7 hoje? Boa. Irado, cara. Cara, primeiro, eu que agradeço, né, pelo convite aí. Prazerzaço, trocar essa ideia, vamos nessa. Velho, a vida tá corrida. Vida de dono de empresa, de estúdio, de designer. Vida de designer já é corrida, né? Quando o cara toca a empresa ainda é uma loucura, mas é bom, cara, é bom. E fico feliz por tudo que tu falou. A gente sempre trabalhou muito com essa parte tipográfica muito forte mesmo dentro do estúdio. A gente sempre tentou resolver tudo muito na tipografia mesmo. Claro que entendendo o que cada projeto pedia, né, o que necessitava dentro da realidade do cliente, do projeto, da marca, enfim. Mas sempre foi algo forte e natural para a gente, assim, trabalhar com isso, as inspirações e tudo mais. Então, velho, fico feliz que isso acabe transparecendo para quem está do outro lado, né? Porque a gente dentro do estúdio, soltando as coisas, trabalhando, postando, enfim, a gente perde um pouco da noção também, né? De aonde a coisa está indo, em quem está chegando, como está chegando. Tu também com todos os teus projetos aí, tu deve sentir isso também. Às vezes o cara acha que nem tá indo tão longe e do nada alguém de fora, alguém de longe, pô, acompanha teu trabalho. Isso, cara, isso é legal. Claro que se tá perto, se tá longe, independente, se tem gente vendo e gente curtindo, a gente fica feliz, mano. Mas é isso, prazer em tá aí trocando essa ideia aí. Cara, eu acho que tem uma frase que eu gosto de me forçar a lembrar, que é
que é a frase você nunca sabe quem você está inspirando, né? A gente nunca sabe quem que está vendo o nosso trampo de verdade ou quem que está acompanhando a gente à distância e tal. E assim, eu entendo completamente esse vórtice, né? Que é o vórtice que a gente entra por estar do lado da mesa de quem está produzindo. Então, a gente não consegue ter uma visão muito boa, principalmente se a gente ainda está numa fase de construção de nome, de marca, né? E a gente não tem o público próximo de nós, né? Não é tipo aquela conversa aberta, assim, que a gente consegue já saber na hora qual que é a resposta, o que o público acha, que aquilo e tudo mais. Então, isso é até um Total. assunto que eu quero entrar contigo depois. Mas eu queria saber, ainda falando do estilo de vocês, né, o estilo tipográfico, você começou o estúdio cedo, né, com 20 anos, você falou, eu fiz a conta pelo menos, que você falou para mim que tinha 25, né, e ia fazer 5 anos o estúdio. Cara, eu comecei dos 20 para os 21, porque eu vou fazer 26 em julho, então era meio nessa época, dia 7 de maio, faz 5 anos. É Uhum. meio que por ali mesmo, cara. E aí, você começou mais cedo que eu ainda, olha só. E eu já achando que eu já tinha sido petulante demais hoje. E esse estilo tipográfico, ele vem de você. Você tem esse estilo mesmo. Cara, ele vem muito das referências que a gente consome, né? Eu costumo dizer até que design ele é muito parecido com... Eu digo, né? Não é nem cagando regra, nem nada do tipo. São observações minhas. Que ele vem muito do que a gente consome. É tipo gastronomia, saca? Uhum. O chefe, ele cozinha muito do que ele consome. Se o cara ele não tem essa nutrição, se ele nunca experimentou tal prato, tal, ele não vai saber, talvez, como traduzir. Mesmo que ele não tenha a coisa pode sair boa, mas talvez não vai sair daquele jeito que talvez aquele prato seja. E eu comparo muito com o design, tipo, as nossas referências, elas dizem muito sobre o nosso trabalho, né? Sim. Referências no sentido de caras, de estúdios que a gente admira e tudo mais. Então, cara, isso veio muito forte. Eu não posso deixar de citar também um cara que era meu sócio junto no estúdio. Ele entrou, eu fundei o estúdio, ele entrou um ano depois e saiu agora faz um ano e meio por aí do estúdio, que é o Alexandre Ruda. Não sei se tu conhece o trabalho dele. Ele, cara, foi um cara muito importante também na trajetória do estúdio. A gente trocava muita referência, muita ideia, muito. Um dava palpite no trampo do outro. A gente fez o TCC da faculdade junto, rendeu muito bem. E a partir disso a gente pensou, cara, vamos se juntar, vamos tentar fazer algo junto e tal. Ele foi trampar um tempo em Sampa, depois voltou. E, cara, essa construção foi muito eu e ele, assim, a gente foi trocando, pô, olha isso aqui, olha isso, tal. Foi muito de referência, de ideia, de tentar aproveitar, explorar isso, tanto que muita gente vem hoje e fala, pô, vocês têm uma cara de estúdio gringo, não sei o que e tal, É mesmo. e isso eu também acho que tem muito relação com o que a gente consome, né? Eu acho que Sem dúvida. faz muito sentido, assim. Eu particularmente gosto muito de resolver com tipografia, tanto por gosto quanto a parte técnica. Eu nunca fui um ilustrador, um cara que desenhou muito bem. Eu sempre gostei de traduzir minhas ideias e eu acho que a tipografia ela permite muito bem isso, é, junto com alguns elementos gráficos e tudo mais, né? Mas a tipografia ajuda também nesse sentido. Eu acho que ela consegue traduzir muitas ideias, conceitos. Tem esse lado brutalista também que resolve muito com tipografia também. Então é muito isso, cara. Eu acho que eu concordo com tudo que você disse pessoalmente, assim, porque eu também sou exatamente como você. Eu também, por mais que eu desenhava, assim, eu desenho bem, assim, no papel, só que eu nunca fui o cara de passar isso para o digital, ficar fazendo vetor, espessura de linha, ou então ir para pintura digital, ou qualquer outro tipo de ilustração. Eu não gosto de desenhar. No computador, tipo, eu penso em formas vetoriais, eu penso em vetores, É eu penso em isso. formas geométricas, eu penso em coisas mais, sabe, pensando até em layout, em diagramação. Agora, o que eu tava te perguntando isso, porque assim, eu acho que pelo primeiro papo que a gente teve, eu sinto que a gente
tem uma experiência muito próxima uma da outra, assim, sabe? Eu também abri meu estúdio cedo, né? E muito do que o meu estúdio começou e até o que ainda é hoje, ele se deu muito justamente pelo meu repertório, pelas coisas que eu admirava, por aquilo que eu estava tentando ser, né? Aquilo que eu gostaria de ser, né? Tipo, a gente olha aquilo, as referências, a gente olha as empresas e os profissionais que a gente admira e a gente fala, eu quero ser alguma coisa tipo isso, né? Alguma É coisa tipo isso. isso. E aí eu estava te perguntando isso em relação ao estilo gráfico, a ter um estilo, ser um estúdio que tem um estilo. Porque isso é uma coisa que eu me debatia muito quando eu comecei a Manifesto, que eu pensava, cara, eu tenho dois caminhos, assim, sabe? Eu posso ser o estúdio que vai ser reconhecido por um estilo, tá ligado? Pegar por exemplo, o estúdio do Sagmeister, tá ligado? Que não existe mais, Aham, mas quando existia. Cara, eles tinham um estilo Sagmeister de fazer trabalho, sim, né? E as pessoas iam total. atrás desse estilo. Ao mesmo tempo, também tem o modelo de estúdio, que é um modelo tradicional de estúdio, um padrão que você vai exercer, você vai prestar o serviço de design gráfico, por exemplo. E aí você vai prestar o serviço de acordo com o que o cliente precisar, e aí cada projeto é um projeto, enfim. Não existe uma impressão da identidade do estúdio no trabalho, saca? Sim, E eu total. queria saber se foi uma coisa orgânica ou se vocês se depararam com essa decisão. Seremos um estúdio com estilo próprio ou seremos um estúdio padrão, saca? Cara, na verdade, assim, eu sinto que essa é uma questão de muito designer, assim, quando começa, quando abre um estúdio, enfim, qualquer coisa do tipo. A gente passou por isso, eu passo até hoje, assim. É uma dúvida, tipo, cara, será que a gente, pô, força não forçar esse estilo, mas, tipo, pô, vamos tentar caminhar por esse estilo ou vamos fazer um pouquinho de tudo? A minha questão sempre foi no sentido de eu não posso prejudicar o projeto por conta do estilo, sabe? Se talvez o É, projeto pedir algo diferente, é. fica complicado eu querer impor, não, tem que ser assim. Então, ultimamente, a gente está muito nessa de, tipo, depende muito do cliente, entendeu? Tá, aqui a gente consegue trazer um pouco mais desse estilo, acho que funciona e tal. Acaba que a gente tenta encaminhar algumas coisas para esse sentido, mas eu tento não deixar que a coisa fique forçada em cima daquilo, até para. Porque assim, cara, querendo ou não, o estilo ele vai acabar sendo traduzido no projeto, independente da tua intenção ou não, porque é muito do teu processo, do teu jeito de trabalhar, das suas referências, repertório, enfim. Então, a gente querer forçar na hora da criação eu acho meio complicado. O que a gente faz também é na hora de apresentar o trabalho, tu direcionar o teu portfólio dentro disso, né? Isso Sem a gente dúvida. não nega de que a gente só coloca no site o que a gente acha que faz sentido com o que a gente quer vender. Não que o resto que não está no site seja ruim, ou melhor, ou pior, ou qualquer coisa do tipo. A gente apresenta o que a gente acha que tem mais a cara do estúdio, que pode fazer mais sentido para o cliente. Uhum. Então, cara, é uma questão, mas também no fim do dia, velho, vai acabar que o teu estilo ele vai acabar transparecendo ali. O teu jeito de trabalhar, e quando tu talvez quiser que tenha uma pegada diferente, quando o projeto precisar de algo fora disso, tu consegue conectar com outros designers, outros criativos, que é algo que a gente tenta fazer bastante aqui, de chamar um outro cara para ilustrar, alguém para animar, ou qualquer coisa do tipo, para Uhum. talvez trazer um repertório que a gente não tenha. Porque o designer, ele é um cara que na essência, ele resolve problemas, ele traz soluções para as coisas, mas ao mesmo tempo, ele é um humano e ele é limitado, né, cara? Então, tem projeto que talvez ele não consiga resolver sozinho, acho que a gente tem que ser humilde também de chegar e trazer alguém para agregar, para fazer mais sentido. Acho que no fim o que mais importa é o projeto, é o que tu vai entregar para o cliente, para a marca, enfim, do que o teu gosto pessoal, o teu ego, qualquer coisa do tipo. Então é o que a É gente um, está tentando trazer para o estúdio hoje. um outro jeito de olhar isso é o processo de
de admissão de novos clientes de vocês, né? Se existe uma triagem, né? Tipo, que vá além de questões do tipo, sei lá, budget, que entre um pouco até meio que no tipo de projeto, tipo de trabalho que eles precisam. E Sim, se vocês têm essa destreza, essa frieza de perceber que, tipo, cara, esse projeto não é para nós. Tipo, a gente total. pode fazer? Pode. Nós vamos Pode. conseguir fazer. Mas esse cara teria mais sucesso em outro lugar, talvez, porque foge muito da nossa área de expertise, do nosso repertório, do nosso estilo mesmo. E, Total. essa é a parte mais difícil, e é que eu acho que é quando você opta por posicionar o seu estúdio pelo seu estilo. Porque você vai ter que começar a falar não, Sim. tá ligado? Você vai ter que começar a falar não. Claro que assim, cara, o meio é a mensagem, né? Então, tipo, se o seu site, onde por mais que você coloque só projetos selecionados que você queira atrair clientes parecidos, mas se o seu próprio site ele já é do jeito que ele é, o de vocês, Sim. inclusive eu convido todos que estão nos ouvindo a entrar no site 7std.com, tá? É muito legal. E E entra logo que, cara, acho que daqui uns 2 meses vai sair do ar esse entra ah, outro. então, aí, só A gente avisando tá as pessoas trabalhando que no site a gente novo. está gravando isso aqui, hoje é dia 16 de abril e tem 2 meses para vocês entrarem lá. Então, assim, quando você entra no site, você percebe que tipo, o estilo do site já diz muito sobre a empresa, antes até de eu entrar em qualquer projeto. É, Né? Então, tipo, a gente até começou a conversar isso antes, né? O jeito que vocês têm site, ele pode não, com certeza ele afasta muita gente. afasta. Tem um cliente que entra ali e fala: o que é isso? Que loucura é essa aí? Deu erro aqui, né? Cara, total, total. Cara. E, velho, uma época a gente achava, pô, será que isso é um problema? Será que isso. A gente chegou a tirar do ar, eu vou contar essa história aí. Uma vez um cliente, pô, pediu nosso contato, achou a gente, me mandou, acho que foi um WhatsApp, alguma coisa assim, eu mandei o site para ele. Daí deu um tempo, esse cara ele me ligou, ele falou, cara, eu acho que o site de vocês está com problema e tal, porque tá cheio de palavras perdidas aqui, um monte de coisa, eu não tô entendendo e tudo mais. Daí eu falei, cara, peraí, mas o que tem o que tem no site, assim, tem alguma mensagem de erro, alguma coisa? Ele falou, não, cara, tem um negócio aqui, biblioteca, não sei o quê, e dele foi falando os nomes dos projetos, saca? Daí eu, puta, mano, cara, na verdade não, na verdade isso aí são os projetos do estúdio, se tu clicar em algum desses nomes vai abrir o projeto e tudo mais. Falou, beleza, fechou. Cara, o cara nunca mais mandou uma mensagem, nunca mais ligou, nunca mais apareceu, nunca mais respondeu nada. Mas na época, que assim, a gente começou o estúdio muito novo, né? O cara é muito novo. O designer em si, tem muito designer que é inseguro, e a gente também era, mano. Tipo, Claro. cara, putz, a gente precisando pegar trampo e os caras. O cara não entendeu nosso site, pá, daí aquela semana ali a gente, não, vamos mudar esse site, cara, vamos mudar esse site, fazer algo diferente e tal. A galera entender, daí o site novo foi meio que um monte de imagens, assim, tipo, cada projeto, assim, imagem de cada projeto, o cara clicava, abria ali, tava bem fácil de Bem entender. padrão, né? Clique aqui para ver Isso. projetos. Tipo, Era tipo isso, cara. É bem cargo, assim, tipo um template do sei. cargo, com Uhum. vários módulos de cada projeto. Só que daí a gente começou a gente abriu o site do estúdio, cara, não é isso, mano, não é nossa cara, não é a gente, não sei o que, e vai e volta. Até que a gente, cara, se o cara não entendeu o nosso site, talvez ele não entenda nosso trampo, tá ligado? O jeito que a gente Uhum. trabalha, nossas referências, nossas ideias, o que a gente vai propor para ele, talvez não seja isso mesmo. E daí a gente assumiu esse risco de voltar com o site antigo, que na verdade é esse site que tá hoje ainda. E tipo, cara, é isso aí, mano. Se o cara não entender já de cara, é um filtro pra gente. Tipo, a gente não vai ter problema com esse cara depois de apresentar um trabalho diferente e ele acabar não curtindo. Porque é algo que a gente sempre trouxe também. O cliente vinha com um desafio, a gente até escutava ele,
no sentido de a nossa premissa sempre foi entender a necessidade do cliente, o que ele precisa, o que o negócio dele precisa, mas a necessidade, não o que ele queria, entendeu? Então, na hora de propor a solução, geralmente não era o que o cara talvez tinha falado no sentido estético, porque tem muito cliente que vem com referência, isso, aquilo, do que ele acha legal. Só que, cara, se tu se limitar dentro do que o cliente trouxe, o cliente ele é limitado também. Ele não é um designer, ele não é um cara que entende da área, ele entende do negócio dele. Tu precisa conversar com ele sobre negócio, sobre o que tu pode trazer de resultado, sobre o que o negócio dele precisa. Mas quando tu vai para a área do design, da solução, ele não tem a solução, entendeu? Então, se tu seguir só o que ele te pedir, provavelmente o projeto pode ser que saia algo mais mediano, no sentido de algo mais raso que o cliente pediu ali, tu foi mais uma ferramenta para chegar onde ele queria do que alguém que trouxe um questionamento, algo diferente, algo que talvez a marca precisasse, o negócio precisasse. Então, a gente sempre foi de tipo, cara, beleza, vamos ouvir o cliente até o ponto do negócio, da necessidade, de tudo mais. Quanto à parte estética, a gente sempre assumiu o risco de tipo, não, vamos por esse caminho aqui, que não é o que ele pediu, não é o que ele falou, mas a gente acredita que é o melhor para o negócio dele. E sempre deu certo, cara. A gente nunca teve, pelo menos desses projetos que a gente fez nesse esquema, muito dificilmente teve, acho que nem não teve um projeto que acabou sendo reprovado nesse sentido. Talvez um ajuste aqui, alguma coisa ali, mas o cliente sempre se surpreendeu. Chegava na apresentação, trazia todo o conceito, o sistema gráfico e tal, porque assim, o cliente, cara, eu falo demais, né? Eu emendo uma coisa na outra. Não, mas você E tá no, você, ter uma troca aqui. você tá no lugar Mas, certo para falar bastante, velho. boa, boa. Eu vou só terminar isso, daí a gente vai trocando. É... O cliente, ele vê a coisa muito como um logo, cores, não sei o quê. Falando agora de construção de marca, identidade visual. A gente enxerga como sistema, tu criar um sistema para isso, como isso vai funcionar. A função do designer não é criar o logo em si. Claro que criar o logo faz parte do processo, mas muito mais do que o logo tem a questão do sistema gráfico, sistema visual, né? Então o cliente, quando ele vê isso numa apresentação, cara, vocês pensaram isso, desse jeito, tudo isso, eu achei que era só o logo e as coresinhas, a tipografia para usar aqui, não sei o quê. E quando tu vem com uma solução mais completa, algo que ele enxerga que pode funcionar de um jeito diferente, que é mais do que ele pediu, ou do que ele achava que ia receber, porque a gente acabou ignorando o que ele pediu esteticamente, é legal, cara. Até é algo que a gente se surpreendia, porque a gente meio que, tipo, cara, dane-se, vamos propor a nossa ideia, o que a gente acha que funciona. Se o cara não curtir, a gente faz outro dentro do que ele pediu, não vai sair no portfólio, a gente faz ali, recebe e acabou. Mas vamos tentar, na primeira opção, trazer algo que a gente acredita. E sempre foi isso, trazer algo que a gente acredita. A gente sempre se guiou por isso aí. Saldo positivo? Qual que é o aproveitamento de aprovações? Cara, no sentido de... Se os caras, tipo, não, beleza, gostamos, ou não, que porra é essa? Não foi isso que a gente pediu. Cara, a maioria, cara, foda, a gente se surpreendeu, vocês trouxeram algo diferente e aprovado, talvez um ajuste outro, mas a maioria, quando a gente segue o cliente, porque tem vezes que o cara pega e segue, né? Tipo, é que é difícil falar assim porque tem situações e situações. Mas geralmente quando a gente segue o que o cliente pede, talvez algo que seja mais rápido, tu quer resolver um pouquinho mais rápido, o budget é um pouco menor ou qualquer coisa do tipo, geralmente tu se incomoda um pouquinho mais com essa alteração, cara. Se a gente vai no que a gente acredita e traz o que a gente gosta de fazer, o que a gente acha que faz sentido, geralmente aprova de primeira, assim. Como que é o A gente não tem processo? muito histórico de refação, assim, de ter que refazer um projeto inteiro, então. Ótimo. Eu estou perguntando justamente isso porque eu queria entender, quando você foi falando, né, tipo, de vocês apresentarem o conceito que vocês acreditam ser o melhor para o projeto, não necessariamente o que o cliente tinha pedido. Se vocês têm o processo de vocês, ele tem algum tipo de ancoragem entre o que está sendo desenvolvido e o cliente, tipo,
para não ter aquele gap de tipo, saímos do briefing e fomos direto para a entrega, surpresa, essa entrega. Sim. Vocês fazem algumas aprovações, tipo, ó, a gente está indo por isso, por causa disso, disso, disso. Cara, nunca teve, para falar a real. A gente sempre trabalhou com qual que foi a ideia. A gente nunca trouxe o projeto completo, a entrega final na apresentação, mas a gente sempre teve a premissa de trazer a ideia final, a ideia de sistema redondinha já para o cliente. A gente sempre teve isso, cara. A gente precisa pelo menos achar um caminho. Se a gente achou um caminho, a gente apresenta esse caminho, aprova com ele e finaliza o resto. Uhum. Agora a gente está, como a coisa, eu estou sentindo que a coisa está cada vez mais dinâmica nesse sentido de resolver os projetos. A gente está para testar o sistema que a gente até pegou com o pessoal lá do Monga Design de Floripa, não sei se se tu Não conhece conheço, ele. não conheço. Cara, os trabalhos deles são bem legais. E eles trabalham com um tipo de termômetro visual que eles chamam, que eles fazem a pesquisa e trazem algumas linhas visuais que façam sentido para o projeto, dentro do que eles acreditam, só que eles apresentam essas linhas para o cliente, para eles sentirem do cliente se está fazendo sentido para o cliente ou não, entende? Uhum. Pelo Tipo, que eles... você faz uma apresentação tipo, meio que de mood boards com referências, indicando direções de arte ou direções criativas e tipo troca ideia com o cliente em cima disso. Exato, Ah, isso exatamente. já é um tipo de ancoragem já. É, Já ajuda. mas é algo que a gente nunca trabalhou, cara. A gente sempre veio. Cara, tem o briefing, eu acredito que é a melhor forma de tu trazer uma solução para o projeto no sentido gráfico, né? No sentido Hum. de quando tu começa a falar de estratégia, daí eu acho que tem que ter essa. Não tem como tu trabalhar sem ter essa troca com o cliente. Vocês fazem a parte de estratégia Cara, ou é só gráfico? hoje eu não vendo essa estratégia, tipo, vamos trabalhar a estratégia e vamos vender essa estratégia. Hoje a gente Como não vende. serviço separado, assim. Exato, exato. A gente trabalha junto com o cliente no projeto, isso, mas a gente não vende porque eu acredito que a gente precisa evoluir um pouco mais nesse sentido, mas é um caminho que a gente quer seguir. É um caminho que a gente quer transformar em um serviço separado, que a gente vai fornecer junto, mas a gente vai cobrar o devido valor por isso e tudo mais, e vai ter um processo mais definido. Acho que a gente está muito testando o que É, cara, funciona, o que não funciona. é o famoso ser pago para pensar. É meio Exato. tipo, é mais um bordão isso daí do que verdade de fato, porque até parece que quem faz design gráfico não pensa, né? Mas Sim, a, mas eu, eu falando da minha própria experiência, quando eu comecei a Manifesto, era realmente um estúdio de design gráfico, né? A gente fazia identidade visual. Eu já tinha o brand, já sabia do branding, já sabia que eu precisava implementar processos. Quando eu abri a Manifesto, eu já estava obsessivo por processos de desenvolvimento de identidade e de construção de marca. Eu descobri o branding e tudo mais. E comecei a estudar o branding junto com quando eu abri a Manifesto. Mas, essencialmente, no começo, o que a gente fazia era, de fato, desenvolver identidade visual. O máximo que eu tentava fazer era desenvolver algum tipo de processo onde já existia uma dinâmica, né, entre eu e os clientes. Então, eu fazia processos de design thinking, né, para tentar definir público-alvo, definir atributos da marca e tudo mais. E só que isso era uma coisa que eu não cobrava separado, né? Tipo, era como se fizesse parte do projeto do serviço de identidade visual. o cara acaba colocando no meio, né? Tipo, para É, testar é, também se a coisa funciona, porque quando tu vai vender isso como um serviço, eu é. vejo que a coisa já tem que estar um pouquinho mais redonda. Mas fala aí. Sem dúvida, sem dúvida. Não, sem dúvida. E aí foi por isso que, tipo, eu me postei a estudar pra caralho, fazer cursos, tipo, fiz cursos no Brasil, conheci lá o Cris Du, tive um tempo de mentoria com ele, e foi, na verdade, o grande divisor de águas foi realmente o Cris Du na minha vida.
Mas o ponto aqui que eu estou querendo chegar é que você, né, você já percebeu, porque o que me fez ir em busca de processo da estratégia foi eu não querer refação, foi eu não Sim. querer ter que discutir com o cliente porque ele não gosta do vermelho. Tipo, não quero saber se você não gosta do vermelho, tipo, a marca não é para você, a marca é para o seu cliente. Né? Então, assim, essas discussões subjetivas me incomodavam, além do que eu não queria ser um mero fornecedor. Eu não queria, tipo, ficar que nem na agência que eu tinha trabalhado, de tipo, tem lá o cliente, né, que tem a conta, e ele liga na segunda-feira e fala que ele vai precisar de tantas banners, tantas peças, tantas coisas gráficas tal para a semana. Eu não Sim. sou uma planificadora de design, tá ligado? Eu gostaria, eu queria tipo fazer projetos pontuais, desenvolver a identidade e sair fora. Eu não queria ficar prestando serviço recorrente mensal para ficar fazendo postagem, não queria isso. Saca? Tipo, eu queria criar mesmo o conceito e entregar na mão do cliente para ele seguir aquilo. E aí, por isso que a parte estratégica se tornou tão necessária, porque eu sentia que, assim, cara, você pode criar o melhor sistema gráfico do mundo, tá ligado? Se a pessoa para quem você entregar esse sistema gráfico não entender do que você está falando, ela não vai conseguir Ela vai tocar. olhar para a cor. É. Ela Ela vai vai olhar olhar. para. Tipo, só para concluir, exatamente, ela vai olhar para as coisas que ela mais consegue perceber, Uhum. sendo que ela não é da área. O que isso que era o pior, né? A maioria das empresas, elas não tem um departamento de design, né? E muitas vezes o departamento de marketing nem tem criação, é só uma pessoa de Sim. marketing, né? Uma pessoa de É. dados, uma pessoa de número, comercial, sei lá. Ela é muito mais comercial do que marketing ou criação, né? Exato, Então, o ou marketing das empresas estratégia, é muito isso. exatamente. E isso é o modelo tradicional, modelo industrial ainda, né? E aí isso é muito frustrante para o estúdio, né? Porque você acaba que você não tem mostragem de trabalho. Tipo, você tem Total. ótimos cases, você tem ótimas apresentações, mas você não consegue ir lá e ver como é que a empresa está hoje, né? Isso foi uma das Sim. piores coisas que eu sentia e sinto até hoje ainda. Eu ainda sofro com isso um pouco. Mas isso se Cara, tornou tipo, essa parte que eu queria resolver, eu vi que a solução era a estratégia. Porque hoje a gente sim. entrega um relatório de estratégia que, tipo, de fato, não tem cor ali. Inclusive, o relatório de Sim. estratégia não vai nem na identidade da marca. Vai na identidade do estúdio, na identidade da manifesto, sabe? Tipo, Sim. uma coisa padrão ali, tipo, mano, sem nada demais, é tipo um relatório. Forte, Entende? forte. Mas enfim, e aí você tem essa vontade de desenvolver a parte de estratégia no estúdio de vocês? Como é que vocês veem isso? Cara, a gente vê como o futuro do estúdio é muito para esse lado, sabe? Porque é uma dor nossa isso de. Primeiro, tem dois pontos ali que tu falou, né? Primeiro tem a parte de estratégia. Quando a gente fala de estratégia, a gente começa a se igualar no tom ali com o cliente no sentido de negócio, de para onde o negócio vai, começa a falar de dados, começa a falar de porcentagem daqui, porcentagem de lá, como que vai, onde que ele quer abordar, onde que ele quer atacar, se é nacional, se não é, como que ele quer fazer, vamos explorar mais e-commerce, vamos trabalhar, enfim, tem várias possibilidades, várias formas de comunicação, a ponto de contato de marca. Isso é algo que o cliente ele entende muito melhor do que tu chegar e falar que tua marca vai estar no outdoor, no cartão de visita, no site, não sei o quê. Quando tu fala de ponto de contato de marca com o público e tu leva isso para além só do design gráfico, tu leva para o jeito que a atendente atende o cliente dele, para o jeito que o cara atende o telefone, enfim, qualquer coisa nesse sentido, ele começa a perceber que o design ele faz parte da estratégia e ele é importante para o negócio no sentido de agradar o cliente dele e não de ser algo só bonitinho para mostrar a empresa dele, a marca dele. E quando tu começa a falar de negócio e estratégia com o cliente, é algo que a gente sente muito de tipo acaba a discussão sobre cor, sobre forma, sobre tipografia, sobre qualquer coisa do tipo, a não ser que seja algo que incomode muito ele.
mas é muito difícil, cara. Se tu começa a levar essa discussão de uma forma que tu mostra que tu entende de negócio, que tu tá preocupado com o negócio dele, a confiança ela aumenta aí muito, assim. Acho que Você acabou de, é uma. tipo, desculpa vou te interromper, mas Não, fala aí. você acabou de descrever exatamente o que eu queria. Eu não queria ser um fornecedor. Eu não queria ser É só um isso. executor. Eu queria que as empresas me considerassem como uma consultoria que vai entrar como uma parceria estratégica e vai ajudar eles a tomar decisão lá em cima na hierarquia da empresa. Eu não quero ser o Cara, é cara isso. que fica respondendo só para o assistente de marketing falando que precisa de 4 banners de 400 por 600 pixels, entendeu? Então, Não. Tu é até pode exatamente isso. fazer. Tu É, até no meio do processo tu pode executar esses banners. Mas esse não é o teu serviço, tipo, é, principal, né? é, Eu acho que eu prefiro muito mais quando o cliente me vem com a dúvida de tipo, cara, eu não sei o que fazer, eu preciso chegar aqui dessa forma, mas eu não sei o que fazer. Tu me ajuda? é, Daí, do que quando o cara vem, eu preciso de um logo assim, não sei o quê, o nosso site precisa disso, disso, disso. Cara, quando vem com. Porque daí tu já. A maioria é assim, porque o mercado, ele precisa. A gente. A maioria dos estúdios, dos designers e tudo mais, principalmente freelas, eles vendem a parada e não tá errado, é porque é difícil para um freela sozinho querer vender tudo isso de estratégia disso, o cara às vezes está trampando só à noite, final de semana, de começar a falar sobre negócio com o cliente. Mas quando tu vai para esse lado, vamos pensar no mercado. A gente educa o cliente a pedir um site, a pedir um logo, a pedir uma marca. A gente não educa ele a vir te pedir ajuda, entendeu? Ajuda no sentido de solução, de, pô, cara, eu precisava chegar aqui, como que eu faço? Será que é um site? Será que é um logo? Será que a gente tem que implementar uma outra plataforma? Será que é o ponto de venda? Aonde que está o problema? A maioria dos clientes não vem assim, entendeu? Eles uhum, vêm com eles acham que aquela ali é a solução, que o logo vai fazer ele vender mais, que é, então, cara, o designer ele tem que ter esse cuidado de chegar, cara, mas talvez a identidade não te faça vender mais, entende? Talvez sim, é, dependendo é, de como ela está hoje, como ela está sendo aplicada, como que vai ser o sistema, talvez tu vai se identificar melhor, tu vai traduzir melhor para o teu público a tua ideia, teu posicionamento e tudo mais, mas talvez não seja isso. E é. principalmente a curto prazo não vai ser uma identidade que vai fazer ele vender mais, entendeu? Pelo menos eu Não, acredito nisso. eu também acredito demais. Inclusive, eu sou o cara que na primeira reunião com qualquer prospect, nem cliente ainda, eu falo que identidade visual não vai resolver o problema deles. Antes de qualquer coisa. Tipo, nossa, a gente Não, viu não isso, tem que. a gente viu o portfólio de vocês têm um trabalho super legal, super bonito, as coisas que vocês fazem, e eu já falo, obrigado, mas não é isso que vocês precisam. Tipo, vocês podem ter um resultado gráfico positivo e a gente vai fazer isso, vai buscar isso para vocês, só que não é isso que vai resolver o problema da marca de vocês. Né? Então, Sim, eu falo, tipo, precisamos melhorar o logo, precisamos de um site, precisamos melhorar a embalagem, são sintomas de um problema maior, entende? é isso. E aí, eu queria saber de você como que vocês fazem ou estão fazendo, tentando fazer para serem vistos dessa forma mais estratégica. Porque, inevitavelmente, as pessoas vão chegar em vocês falando que o site de vocês é da hora, falando que viu o projeto Sim. X e gostou, né? Então, como que vocês resolvem essa questão de tirar o foco do serviço de vocês da parte gráfica, né? E posicionar o estúdio de vocês mais como um parceiro estratégico. Total, total. Cara, primeiro, é que às vezes a gente fala, parece que tem certo e errado. Eu acho que não tem certo e errado. Acho que tem o jeito que tu quer posicionar o teu estúdio, o teu trabalho, o jeito que tu quer vender ele, entendeu? Eu acho que não tem problema nenhum de tu vender só a solução visual. Acho que tem muita gente que faz isso, faz muito bem, e não tem problema. Eu, como estúdio, eu não quero ficar discutindo com o cliente sobre cor, sobre forma, sobre tipografia. Então, eu acho que. E eu acho que eu posso ajudar muito além do design. A estratégia pode ser muito além disso, e o resultado pode ser muito maior. O resultado sendo maior, ele vai te indicar para outros empresários,
Quem trabalha em empresa assim tem muito contato, então o marketing ele acaba sendo orgânico. E, cara, a gente está nesse caminho. Primeiro, o que a gente está fazendo agora? A gente está tentando. Chegou um projeto. A primeira coisa que a gente faz não é orçar o visual já. A gente tenta entender essa demanda do cliente. Se ele começa a insistir muito no caminho de que, não, cara, eu só preciso da identidade, fechou, beleza, tá, tudo bem, a gente faz, mas a gente está sempre tentando, quando entra antes de orçamento, antes de qualquer coisa, a gente tenta entender o negócio dele. Eu peço, cara, mas me fala aí melhor um pouco sobre o teu negócio, sobre as suas ideias, qual que é o teu objetivo, por que tu acha que tu precisa de uma identidade, ou por que tu acha que precisa de um site, tu quer vender online, o que tu está precisando? Tu acha que precisa se posicionar melhor, tipo, no digital? O que está acontecendo? Eu acho que essas perguntas são essenciais para tu começar o trabalho, entendeu? Para tu começar a pensar numa estratégia, como tu vai ajudar. Porque, cara, se ele vir com um objetivo que não tem nada a ver com o que o teu trabalho entrega, com o que tu vai conseguir entregar para ele, faz mais sentido tu falar que não consegue ajudar ele, entendeu? Do que Ou tu até falar mesmo, ou até mesmo se ele tiver com uma noção completamente distorcida da realidade, ele achando que o problema Exato. é A, mas na verdade é B. E E, eu cara, acho se tu que. chega... Pode falar, pode falar. Se tu chega para ele e tu mostra isso, cara, a tendência é que aumente a confiança ali, entendeu? Ele vai Com perceber que tu não certeza. tá querendo só vender para ele, tu tá querendo ajudar ele. Mesmo que Uhum. talvez não seja tu que vai executar, ou seja, só que tu vai direcionar ele, não. E é um cliente que talvez ele crie confiança em ti, ele venha com outros projetos, porque se tu só entregar o que ele pediu e a coisa não funcionar, dificilmente esse cara vai voltar, entendeu? Mas fala Porque aí, tu tava falando. você é tipo um mecânico, você é tipo um encanador. Ele só vai te chamar quando estiver vazando água. Ele não vai te Exato, chamar para planejar a reforma, vai te chamar para exato, conversar sobre como seria legal ter uma casa no campo. Não, ele só vai te exato. chamar quando estiver vazando água. Para E colocar o tijolo. exatamente, para empurrar o lápis. E Exato. aí, eu acho que você falou tudo que eu queria ouvir, porque isso reforça a narrativa da marca André Lona. Mas Boa. O basicamente, cara começa tipo, a fazer isso jabá no aqui, meio da parada. tudo pelo conteúdo, meu amigo. Você falou, eu falei, o que eu estava pensando aqui, a frase que vai lá na postagem do vídeo depois o que te posiciona não é o que você diz, mas é o que você pergunta. É isso, cara. É Então, perguntar, velho. Mas muito exatamente. do trabalho do designer é perguntar, né, mano? Mas fala aí. Mas é aí que eu falo para você, por que que ainda existe tanto designer, seja autônomo, seja estúdio mesmo, que quer resolver a parte do briefing, a parte que seria a parte da estratégia, com um questionário. As pessoas acham que um questionário vai dar tudo que elas precisam, e aí depois elas ficam frustradas que teve revisão. E eu não entendo, eu falo, Sim. nossa, é mesmo? Você não conseguiu descobrir tudo com o seu questionário de Pelas 20 perguntas respostas. que o cara Sim. vai responder com. Enfim, não quero nem falar um palavrão aqui, mas ele vai responder com muita má vontade, porque ele nem sabe o que ele está respondendo. Ele nunca Sim. se parou, ele nunca se pôs. Tipo, mano, é a mesma coisa que tipo, você substituir uma sessão de terapia por um questionário. É literalmente a mesma coisa, tá? É a Sim. diferença entre Cara, você ter alguém conversando com você, que te ajudando a chegar nos lugares que você precisa chegar, e simplesmente você ter uma lista de perguntas que você nem sabe como responder, você nunca tinha parado para pensar daquele jeito e tudo mais. exato. Cara, eu particularmente no nosso processo até tem a parte de lista de perguntas, mas não é algo Não, que vai não. resolver. É É mais uma parte, como você é uma disse, parte. uma É parte. porque assim, Tipo, é a parte de tipo te introduzir um pouco sobre o negócio dele, para antes talvez da conversa oficial eu dar uma pesquisada, entender melhor o mercado. triagem. Como triagem, cara. Como triagem É, funciona bem. Entendeu? Agora tem gente que usa questionário para. Beleza. Com as respostas do questionário, vamos para a criação. Tipo, não, não, gente, não faça isso. dá E trocar aí, uma isso, ideia. o que acontece? Isso sim te posiciona como um garçom. Tipo, você é um garçom, você está ali para anotar pedidos.
Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e é aí que você depois cai em refação de trabalho e você cai em discussões subjetivas sobre a paleta de cor, sobre a letra, sobre se o logo está pequeno ou grande. Você já teve uma discussão dessa no cliente, cara? Falando simplesmente para você, então eu quero meu logo maior. Cara, cara, sabe que nas identidades geralmente não é algo que acontece. Tipo, nos projetos, quando o projeto é feito no processo que a gente acredita que seja o correto, geralmente não tem esse tipo de discussão, porque tu tá vendo muito além, né? É Mas quando lógico. o cara te pede uma peça X, não sei o quê. Ah, Mas, cara, quando começa nessa parada muito de aumenta aqui, muda ali, não sei o quê, seja, daí eu começo a dar uma brochada, assim. você já convidou um cliente a deixar a deixar a parceria de negócio? Deixa eu fazer essa pergunta de novo, porque senão Já, depois o corte no fundo. Peraí. Você já convidou, aliás, você já demitiu um cliente? já, cara, já alguns. Você Tem já, que, cara, já demiti, já neguei, já devolvi dinheiro, ó, já teve de tudo, subindo, cara. você, Marcos subindo na escala André de respeito. Então, não, porque, cara, não é puxação de saco. Eu tô falando isso porque eu demorei muito para conseguir fazer isso. Sabe, tipo, é o Cara, que você falou, toda insegurança de quem tá começando, sabe? mas, velho, é algo que, assim, no final, quando tem dinheiro envolvido e tu tá começando e tu precisa de grana para pagar a conta, não que a gente não esteja nessa posição, a gente ainda tá, mas eu Uhum. entendi que nenhum dinheiro paga a paz de tu tocar o projeto tranquilo, claro, tem os perrengues, tem de tudo, mas tem cliente que não vale a pena, cara, não vale a pena a Não, grana, ninguém vale a que pena, talvez, velho. é, que talvez se tu dá um tempo, ficar talvez uma semana, duas parados, trabalhando em algo teu ou tentando prospectar alguém que faça mais sentido, talvez vai te ajudar muito. Claro que tem situações, tem realidades, cada um tem a sua realidade, às vezes o cara precisa, a gente já passou por isso, de ter que pegar algumas coisas e, cara, vamos fazer, resolve, tá? Engole um sapo aí para conseguir pagar o aluguel desse mês e tal. Acho que no começo tem muito disso, ainda mais porque, cara, comecei novo, e a gente começa sem grana, velho. Lógico. Eu peguei empréstimo para comprar o computador e daí tu tem que pagar o aluguel, o empréstimo, não sei o que, várias coisas, né? Então, e Aham. não tinha a noção de, cara, eu preciso ter um caixa, eu preciso ter não sei o que, tu vai Qual entendendo que é a depois, né? diferença? Qual que é a diferença entre fluxo de caixa e conta corrente mesmo? É, é isso, cara. Pô, mas como assim que tá menos alguma coisa aqui na conta? Por que aconteceu isso? Daí tu vai entender que se fica menos alguma coisa, te cobram juros do caralho. Daí assim vai, né, cara? A gente passou por várias questões e, velho, eu acho que é uma. Cara, tu se sente bem depois, velho. Tu demitiu um cliente que tava te fazendo mal, sabe? Muito Parece que bem. sai o negócio, assim, que é tipo Nossa. quando o Cara, cara tá bem cansado e dá aquela dormida e boa, tem assim. coisas que não tem preço, velho. E É, isso, a sua tranquilidade, você conseguir fazer o que você acredita e fazer do jeito. Às vezes você nem concorda com o cliente, mas o cliente ele é um cliente ruim, porque ele não é razoável, ele não entende nada do que você está falando e ainda assim ele quer se posicionar se colocar como autoridade, ele atrapalha o projeto, ele demora, ele reclama. Tem várias red flags, né, para cliente ruim. E não tem sim. nada no mundo que pague você ficar tranquilo, tá ligado? Você fazer as coisas que você se presta a fazer. Porque não é porque a gente é empresário, não é porque a gente precisa pagar a conta, que a gente precisa perder a dignidade ou se submeter a Exato. coisas que não fazem sentido, só porque alguém quer, alguém acha que tem que ser assim, né? Então, E, cara, eu tipo, nossa senhora, eu já passei por vários momentos desses e não é uma coisa que isso aconteceu no começo, não, isso aconteceu no passado, tá cara, pra mim ligado? Isso aconteceu esse tipo, ano. então já, então assim, isso é uma coisa, cara, que
inclusive, logo que eu comecei o, a me relacionar lá com o Cris Du, foi uma das primeiras coisas que ele me falou. Ele falou: você vai ter muito mais sucesso falando não do que conseguindo fechar clientes. E eu não conseguia Cara, fazer, eu não fazia ideia do que ele estava falando nessa época. Eu estava desesperado, falando: cala a boca, eu quero jobs, trampar, eu quero trampar, mano, eu quero portfólio, quero ser foda, tá ligado? E beleza, faz parte também, né? Você tem que realmente correr atrás. E no começo você tem que fazer umas passar perrengue, no começo você tem que pegar projeto ruim, você tem que ser passado para trás, porque senão você não aprende, você nunca vai pegar por livre e espontânea vontade um contrato e redigir um contrato e ficar lendo cláusulas e pensando se está certo, se não está. Você nunca vai fazer isso por livre e espontânea vontade. Aliás, você pode até fazer, mas na maioria das vezes a gente não faz. A gente precisa se fuder primeiro antes de pensar nisso. inadimplência tá aí, né, cara? Tem muita aí, Inadimplência. vocês têm taxa de inadimplência. Não, Cara, o quê? agora Não, mesmo, eu ia te fazer essa pergunta agora. Eu quero saber de você se você já foi passado para trás. Já aconteceu de cliente sair fora, não pagar? já, já. De tu entregar e não pagar, de tudo. Amigo, velho. Amigo. Tu acha que é amigo, né? Os piores, E, esses são os piores. Esses são os que acham que tem mais tu já fez intimidade. mais barato pro cara, tu já fez É, mais barato pro cara, tu já fez, mas mesmo é. assim. Mas enfim, cara, eu acho que faz parte. A gente não tem mais isso porque agora, cara, é contrato, boleto, tudo certo. Não tem mais vergonha de cobrar, que é uma parada que antes tinha muita vergonha de Fa- cobrar. Cara, eu Não, mandava e-mail como se a gente tivesse um financeiro, velho. Eu tinha um e-mail lá é, financeiro, eu lógico. colocava o nome da minha namorada como a financeira, Secretária, ela cobrando, mas por e-mail tu não cobra, mano. Tu tem que ligar pro cara. é Pô, lógico, irmão. E certo eu aí, velho. vou te falar um Mas negócio, eu tá? ainda tenho muito. Tem gente que tá devendo ainda, mas, cara, esses ali já foram, já dei como. Já vou te deixar a dica aí que contrato não significa que nada vai acontecer, tá? Eu já Sim. fui, Ah, mas aliás, o maior rombo que a Manifesto já levou, o maior tombo que a gente já levou foi de um projeto que tinha contrato minucioso, velho. E literalmente deixaram a gente com o nosso pinto nas mãos, tá ligado? e não Depois deu de, boa, não conseguiu entrar com nada pra cobrar. cara, a gente precisaria entrar num processo judicial contra os caras e a gente estava quebrado porque eles ficaram enrolando a gente mais de 6 meses sem pagar. Ah, Então a gente estava já 6 meses trabalhando de graça, tá ligado? Antes dos caras mas sumirem. não tinha entrada, parcela um, parcela Teve, 2. teve, teve, teve uma pequena Mas entrada, teve uma entrada, não foi pequena, na verdade, mas mesmo assim o não projeto era pagam o muito projeto. robusto. O projeto era muito robusto, tinha muita coisa. Um projeto muito grande, era muita grana, velho. Tinham vários profissionais envolvidos. Mano, Foda, ó, mano. Foda. vocês que Mas estão aí, vocês sabem quem é vocês, tá? aquele, né, mandando indireto pra galera. Não, tá Direto. bem direto isso aqui. Mano, eu vou Mas, ter que cara, isso é falar. uma coisa. Oh, desculpa te interromper, mano, mas eu não estou me aguentando, eu preciso mijar. Matheus, desculpa Vai lá, vai aí, lá. tá? Eu vou mijar rapidão, se você quiser também no banheiro, fica à Eu vou vontade. pegar uma água, então, lá, mano. Café Então também. Já pega volto. lá, já volto. Valeu. Sim.
E aí, Matheus, como é que tá? Opa. Voltamos. Matheus, você tá vivo, cara? Você tá aí? Também foi. Tá vivo. É. Ô. Tudo certo aí? Quanto tempo temos aí? Pô, Nossa, sério, por Deus? Você jura? Mano, pra mim foi 20 minutos. foi rapidinho, né, cara? Pô, tem um monte de coisa pra falar ainda. Porra, então eu vou. Valer. Mano, vai, fala o que você quiser, se você me perguntar, fica à vontade. Cara, até inclusive. Tá, já tá rodando aí o bagulho, né? Fechou. Até inclusive, essa questão de cliente ruim, cliente bom, cliente tóxico, cliente qualquer coisa nesse sentido. Aquela questão de tu ter aquela conversa, entender o negócio dele, entender, trocar uma ideia, falar com ele, conversar e tudo mais, cara, isso ali já é um filtro gigante, assim. Se o cara não quer tirar 1 hora, 2, 1 hora e meia para trocar uma ideia contigo sobre o que ele precisa, sobre o objetivo, sobre isso tudo, talvez ele não vai ter paciência também com o processo do trabalho, com o jeito que tu trabalha, na hora de apresentar, na hora de entregar, na hora de tudo, entendeu? Se ele Perfeito. não tem uma preocupação com o projeto de tirar 1 hora antes da coisa começar, qual que vai ser a preocupação dele depois, sabe? Será que ele não vai só olhar para o visual final e dar os pitacos dele? É Cara, algo eu que vou faz te muito falar sentido. que isso aconteceu com a gente ano passado. A gente foi meio que. Isso sempre acontece quando você fecha um projeto porque você acha que você precisa fechar. Tipo, tudo bem, às vezes você precisa de verdade, mas quando você se coloca nessa situação onde você não tem escolha, sabe? E aí o que acontece? Você faz vista grossa para sinais que, se não fosse nessa situação, você seriam sinais claros de que não é uma boa ideia. E isso que você falou é genuíno, porque isso aconteceu com a gente ano passado e, tipo, o cliente foi disfarçado. Eles se submeteram a processos de diagnóstico com a gente, tá ligado? Embora eles tivessem dito que eles não precisavam de estratégia, eles já tinham todas as respostas. Tipo, eu dei a volta, eu falei, tudo bem, tá, vocês não precisam de estratégia. Então, eu não cobrei a estratégia deles, mas para fazer a entrega do que eles queriam, eu falei que eles precisariam passar com a gente 2 reuniões de 3 horas, pelo menos, responder algumas perguntas, ter um papo, e depois a gente formalizar um briefing extenso, né, com algumas definições. E a gente fez tudo isso. E eles se submeteram na reunião. Eles ficaram lá o tempo inteiro. Não sabiam, não tinham ideia do que eles estavam respondendo, não tinham ideia do que eles estavam fazendo, por que eles estavam fazendo, não importava o que eu dissesse, não importasse o case, o exemplo que eu trouxesse. Mesmo assim, por eu achar que eles estavam bem intencionados, eles estavam se submetendo a fazer tudo isso, eu achei que eles fossem ser razoáveis, eles fossem pegar no tranco, eles fossem entender. Não aconteceu, foi horrível, foi horrível. A gente foi um projeto que a gente fechou, a gente tipo não concluiu tudo o que precisava. Abandonado. Tipo, não deu para dizer que a gente abandonou porque a gente tinha feito já mais de 50% do projeto, mas teve discussões calorosas entre eu e o dono da outra empresa e terminamos o projeto encerrando os advogados encerraram o projeto. A gente Caraca, nem é falou mais feio. um com o outro, tá ligado? E mas enfim, foi isso, sabe? Tipo, a gente fez essa vista grossa para muitas coisas das quais a gente já sabia que a gente não podia ter deixado passar. E, cara, às vezes não, mas às vezes tu sente, né? Sei lá, eu tenho uma parada, tu tem o feeling, é alguma coisa. É que tu também, no começo, tu não sente tanto. No começo, tu tá tão empolgado de fechar trampo, cara, que tu não É, nem olha, velho. Não, beleza, é. vamos, faz. Que é natural também. Mas com o tempo, tu começa a sentir, cara, esse cara aí
tá meio É, estranho esse o radarzinho, o sensor aranha já Homem-Aranha. tá mais apurado, né? Exato. O É sensor isso, aranha tá e apurado. Mas, mano, eu vou te falar que tem algumas coisas que podem fazer a gente ignorar o nosso sensor aranha. sim, Sabe? Tipo, no caso desse cliente, teve essa questão de eles parecerem estar prestativos no começo, e principalmente o que hoje eu consigo perceber é porque tinha sido indicação. Então, tipo, uma pessoa que já tinha trabalhado com a gente, que tinha sido um trabalho legal, essa pessoa indicou eles. Então, quando é sim. indicação, a gente recebe, sei lá, meio que você se sente mais na obrigação de atender, sabe? Ainda O mais que que foi um cliente não legal, né? só que não é verdade. Não, não, não façam isso. Não, Sim. não negligenciem a sua intuição ou os seus processos de admissão de cliente por qualquer que seja o motivo. Total, E essas questões de indicação é de um amigo próximo, são esses os casos que dá mais cagada. total. Cara, e é bem isso, assim, mano. Uhum. Mas, velho, tem algumas formas de tu perceber. É algo que não tem como evitar, vai rolar, cara. Contigo vai rolar, comigo vai rolar ainda. Eu Vai. acho que é natural. A gente só não. É que é aquela questão de bastidor e palco, né? Quando a gente olha o projeto legal ali no site, em algum lugar, a gente não sabe o que rolou, né? Cara, eu até tenho uma parada que se o projeto foi ruim no sentido do processo, mesmo que o resultado tenha sido bom no sentido visual, cara, tem coisa que a gente não coloca no portfólio. Porque Lógico. eu tenho uma parada de tipo, cara, esse projeto aqui ele vai me trazer clientes parecidos ou iguais ao do projeto. Geralmente é isso. E Sim. se o cliente foi ruim, se o processo foi ruim, tu colocar só pelo visual, mano, pode dar ruim no sentido do cliente e no sentido de vir mais gente igual o cara, sabe? É lógico. E é, e é isso, mano. A gente atrai aquilo que a gente expõe, né? A gente atrai o que a gente coloca para fora. E é isso mesmo, mano. Exato. Inclusive, eu sou eu sou o cara que não vê nenhum problema, eu sou partidário disso, de você, no portfólio do estúdio, vai o case, vai as partes do projeto que o estúdio quer enaltecer. Porque Sim, tem muitas escolhas, tem muitas decisões que são tomadas no projeto que não impactam no todo, mas saem um pouco do que a equipe de criação tinha sugerido. E total. normalmente essas coisas que saem um pouco, elas saem muito mais por opiniões subjetivas e pessoais de quem está envolvido, do que porque a estratégia e o processo de criação indicou que tinha que ser desse jeito. Não, entendeu? Então, eu acho que sim, justamente por isso que você disse, eu acho que você editar a forma que você apresenta os projetos que você fez é muito válido, porque é isso, a gente atrai aquilo que a gente põe para fora. Total. Cara, dentro disso, até legal, tem um outro ponto que eu não fechei antes, que eu tava falando dos dois pontos sobre o que tu pediu lá, se a gente estava querendo ir para esse caminho de estratégia e tudo mais, por quê, o que a gente estava fazendo e tudo mais, né? Eu vou fechar esse parênteses aí. Dentro disso, uma coisa que acaba atrapalhando também é depois, o pós-projeto. Uma coisa que a gente está trabalhando agora para tentar ajudar nisso é trazendo. É algo que a gente está em teste ainda, a gente está tentando implementar, mas que eu enxergo com bons olhos e eu acredito que vai funcionar, que é depois do projeto a gente fazer um treinamento com alguma pessoa da empresa, entregar um caminho, é algo que a gente não faz, a maioria dos estúdios e freelancers não fazem, no sentido de tu acompanhar um pouquinho, assessorar o cliente na implementação da parada, sabe? Que é algo que a gente está colocando agora. A venda só acontece quando o projeto, a solução estiver sendo implementado, ou pelo menos tiver um início de implementação dentro da empresa, no sentido de começar a caminhar para alcançar aquele objetivo. Porque o projeto ele só acontece quando ele está sendo usado, quando ele está sendo aplicado. Se ele não for aplicado do jeito que ele foi pensado, ele não vai funcionar como tu É uma pensou. ideia. Exato, é uma ideia. E aí tu já começa a entender melhor também essa questão, porque
quando tu volta ali para o site, por isso que eu fui para esse caminho, para voltar para a parte do site. Como tu vai colocar no site coisas que não foram implementadas? Até a gente tem no nosso projeto algumas coisas que não foram implementadas do jeito que está no site, não por culpa nossa. Eu acho que foi por culpa nossa porque a gente não trabalhava dessa forma que a gente está tentando implementar. Mas, cara, era o que a gente vendia para o cliente. Ó, a gente entrega até aqui, tu usa isso aqui e aplica dessa forma. A gente não tinha essa parte de assessoria. Então, muita coisa não... Pode falar. Não, mano, eu acho legal esse caminho que você levou, porque isso era uma discussão muito recorrente, assim, no estúdio, no manifesto, que era essa questão, até que ponto o sucesso do cliente, aliás, até que ponto o sucesso do estúdio está relacionado, está atrelado ao sucesso do cliente? Porque, meu amigo, da porta para fora, a responsabilidade não é nossa, não é de vocês, porque vocês não estão lá, vocês não estão trabalhando. Mas se vocês querem que eles consigam manipular o sistema e tudo que vocês desenvolveram, vocês devem ter dedicar uma parte da entrega para a educação. Beleza. É isso. É basicamente isso, cara. Concordo. Mas eu vou te falar uma coisa de experiência própria, cara. Nem sempre isso dá não certo. Vai quebrar minhas expectativas aí, cara. Que eu tô bem Primeiro, com isso aí, você já vou trazer aqui a frase do Elon Musk, quando ele foi lá no Joe Rogan, que ele falava que felicidade é realidade menos expectativa. Então, meu amigo, esquece expectativa, principalmente sendo um empresário. Agora, essa questão de você assessorar nem sempre vai dar certo, porque ainda assim, por mais que você incremente a entrega com uma parte de assessoria, de consultoria, de educação sobre o resultado do projeto, nada garante que as pessoas, que a empresa vai entender e principalmente tocar como deveria ser tocado. Porque a gente não tem, cara. E ó, eu vou te falar que, mano, eu já fiz palestra interna para a equipe inteira, apresentei o projeto, expliquei o porquê do A, do B, como que chegamos aqui, por que que é assim, como tem que ser, sobre o que que nós vamos conversar. Não adianta. E o pior, os caras não quiserem. E o pior, a gente ainda já foi taxado, mesmo depois de ter feito tudo isso, como os culpados por não ter dado certo. Porque, assim, lógico, né? O culpado nunca vai ser a gente. Nunca vai ser quem não trabalhou, quem não conseguiu fazer. Vai ser sempre alguém que está ali do lado. Então, eu só estou te dando esse toque para você não achar, porque eu já achei, que a solução para os problemas o que ia fazer a reputação do meu estúdio, da minha empresa decolar, ia ser eu implementar uma etapa de educação, uma etapa de assessoria de como deveria ser continuado depois. Sim. Não existe palestra, não existe curso, não existe relatório de marca minucioso o suficiente que vai garantir isso para você. Então, já meio que, eu, pessoalmente, eu diria para você abstrair, não da ideia de ter essa etapa. Pode colocar essa etapa. Mas achar que isso vai ser a solução total. Não acho que isso vai mudar o jogo, entendeu? Porque não é assim. Cara, mas é algo que a gente vai implementar de qualquer forma. É até legal, acho que é uma experiência boa tu ter falado isso, porque, cara, eu acho que a gente pelo menos tem que tentar fazer o máximo para que o cliente consiga implementar, entendeu? Mais do que só entregar os arquivos. É que me incomoda um pouco isso da entrega ser muito fria, no sentido de, cara, tá aqui, é isso aqui, ó, pega agora e se vira. Não que a gente fale isso, mas é basicamente isso, né? Pega aqui os arquivos aqui, ó, tem um PDF, PNG, AI, PS, não sei o quê, daí tu dá um jeito aí, tem um manual aí para te ajudar, pronto, fechou. Mas, cara, será que talvez o ideal não é a gente trabalhar um pouquinho para deixar um pouquinho mais fácil para o cliente aplicar isso? Porque às vezes não é por maldade dele, é mais ele não está conseguindo e toca do jeito que dá.
Tem muito cliente que Agora, deixa eu contrata te fazer. um Então, profissional deixa para eu. tocar isso, e o profissional não está Eu, tecnicamente eu vou. preparado, também, tem Eu tudo vou isso. fazer o papel de advogado do diabo e vou te perguntar, tá bom, e se o seu cliente não tem um departamento de marketing? Daí fodeu. Você vai ensinar quem? Cara, eu vou ter que ensinar a pessoa que vai. Ele é que assim, ó, a minha ideia dentro disso é tipo, cara, vamos definir a pessoa que vai ser responsável pela marca na empresa. Vai ser o dono, vai ser quem? Vai ser o cara, o comercial, vai ser o marketing, quem que vai ser? Essa pessoa vai ser responsável. Não, eu não vou ensinar todo mundo. Eu vou focar nessa pessoa. Eu posso até fazer, que nem a gente falou, uma palestra com todo mundo, trocar ideia com todo mundo, explicar, mas aquela pessoa vai ser a responsável para ela pegar isso para ela. E não, cara, se a coisa desandar, pelo menos tem um responsável dentro da empresa que talvez não seguiu com o que deveria ter sido feito. Né? A minha ideia é essa, a gente está com essas ideias aí. Não sei Tá, se vai funcionar, mas tem muito a partir do aí chega o fundador da empresa, senhor Carlos Alberto, que tem 57 anos, estudou administração e tem MBA em marketing. E aí Sim. ele vai falar: não, não, sou eu mesmo que cuido. E aí você vai ter que explicar para ele o que são, enfim, tudo o que você vai ter que ensinar para ele. É foda, cara. Aí eu te pergunto, quanto da sua entrega, se você olhar para ela de forma objetiva, quantos por cento vai ser de trabalho de design gráfico, de criação, quantos por cento vai ser de educação, Educação. tá ligado? Então, tipo, aí você é o quê? Você é uma assessoria de design, você é uma assessoria de comunicação, que você Sim, assessora as pessoas, ou você é um estúdio de design, tipo, você entende? Essas entendo. pequenas decisões, cara, fazem toda a diferença, porque o tempo é o mesmo para tudo, É, tá ligado? Então, eu não tô falando que tem uma resposta certa ou errada, tá? Eu só tô, tipo, a partir da minha experiência, eu percebi que, pelo menos para mim, a minha experiência me mostrou que eu seria mais feliz não me martirizando pelo pós, sabe? Tem ótimos. E outra, e já adianto, hoje a primeira pergunta da triagem da manifesto para qualquer cliente é quem toca a parte de marca e marketing na empresa de vocês. Se for qualquer coisa, se a resposta for temos um assistente, temos um estagiário, ou não, é o próprio fundador, a gente já não não é o perfil de cliente que a gente pega. Primeiro porque nós fazemos estratégia. E o processo estratégico, ele é uma facilitação, como você mesmo disse. Quem conhece o negócio é o cliente. Eu não conheço o negócio dele. Eu só conheço as técnicas para conseguir traduzir tudo que ele precisa traduzir em comunicação, né? E se não tem um departamento de marketing, primeiro, já fica mais difícil de fazer o processo estratégico. Porque o fundador, muitas vezes, ele não tem a cabeça de comunicação, ele não tem uma cabeça enviesada para o marketing, então ele, que já foi que aconteceu diversas vezes comigo, que eu até contei nesse cliente aí que a gente teve que demitir, que foi isso, o cara é extremamente bem intencionado, só que o cara não tem uma cabeça, tem uma cabeça mais tradicional, mais industrial, e ele não consegue fornecer as informações que eu preciso para fazer meu trabalho, e aí quem fica ruim sou eu, porque parece que eu que não estou conseguindo achar a resposta que ele precisa, entende? Peraí, eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. pô, Ah, agora tá me ouvindo aí? agora eu volto. Eu Tô. tinha tirado mas agora a gente entra numa área legal que tu entrou aí, que é o perfil do cliente. Tipo, um dos filtros de vocês é esse do setor de marketing ou não, de quem cuida da marca e tudo mais. A gente tem um pouco disso, mas não é tão rígido assim, até pelo tamanho, talvez, dos clientes que a gente pegue. Mas a gente tem uma questão de direcionar um pouco a energia mais para os clientes que tem essa cabeça um pouquinho mais, como que eu posso, jovem não é a palavra, porque às vezes o cara é velho, mas ele já tem uma ideia
mas de crescimento da empresa. Pode ser que a empresa hoje ela seja pequena, mas a ideia dele não é ficar no bairro ou ficar. Não, A ideia também dele existe uma questão de repertório. O cara tem um repertório mais próximo de como se faz comunicação hoje. Ele já entende, já fala a linguagem do digital, ele já sabe o que é marca, né? Ele já não, ele já não tem, ele já sabe, ou pelo menos ele já tem uma ideia de que marca não é logo, assim, aquela coisa, né? É porque assim, cara, é o cara que ele tá querendo fazer porque ele acredita que aquilo ali vai fazer a diferença no negócio dele, porque ele acredita que ele vai, a partir do, sei lá, do café que ele criou, ele vai criar uma rede, vai montar alguma outra coisa. Ele não tá pensando em ser daquele tamanho para sempre ou manter aquela estrutura daquele jeito. Ele tá pensando em crescimento, em inovação, em fazer diferente. Eu acho que essas são algumas características do que a gente busca no nosso cliente ideal, podemos dizer assim. Sim. Ele não está procurando a gente porque alguém falou para ele que ele precisa de uma identidade para não sei o quê. Ele está procurando a gente porque ele acredita que, cara, o meu negócio precisa disso aqui para chegar nesse nível que eu quero chegar, mesmo que ele não esteja nesse nível ainda. Esses caras aqui, eles podem me ajudar a inovar, a pensar diferente, a criar uma estratégia para ir um pouco além. E esse cara, se ele vem com essa cabeça, ele está mais pronto e mais disposto a aplicar a parada do jeito que tem que ser aplicado, entendeu? Não é uma empresa travada que tá todo mundo já de saco cheio, que daí vai entrar isso, é só mais um cara falando ali, incomodando, não sei o quê. Porque tem empresa que é assim, né? O cara, ele acha que, não, eu preciso ter uma identidade, eu preciso ter um site. Mas ele não tá nem aí para identidade, ele não tá nem aí para o site, ele não tá nem aí para a marca. Ele só quer saber do trabalho dele, da operação. Acho que tem muito isso também. Tem empresa que se preocupa só com a operação do negócio, de fazer a coisa girar. É o Se a produto. empresa só se preocupa, exato. Se ela só se preocupa com isso, não faz sentido eu ajudar ela, entendeu? Sim. Porque ela precisa ter a preocupação com o crescimento, com organização, com pós-venda, com agradar o cliente, fazer o melhor para o cliente, tentar crescer e tal. Se ela está só querendo operacionalizar a coisa, entra coisa, trabalho, que é uma coisa acontece que nos próprios estúdios, se a gente for pensar, o estúdio ele acaba sendo só operação. A maioria dos estúdios não tem um pensamento de negócio, de estúdio não, de freela talvez. É que assim, o freela ele não é obrigado a pensar como negócio, talvez ele está só fazendo isso para tirar um extra. Mas o estúdio, se tu não, a gente mesmo, a gente no estúdio quando começou era operação, a gente quer criar, cara, a gente só quer pegar o projeto e criar. Eu não quero saber disso, daquilo, não sei o quê. Mas daí tu entende, cara, para o negócio crescer, para o negócio acontecer, para ele chegar no nível que a gente quer, precisa ter um pensamento além da operação. E se a gente entende, voltando agora para o cliente, se a gente entende que o cliente tem esse pensamento, fica mais fácil trabalhar com ele do que se ele tem só um pensamento de operação. Talvez ele não seja um cliente grande, porque eu tenho muito isso, cara, de tentar trabalhar com gente que também não é tão grande assim. Eu acho que se tem um potencial, talvez tu consiga crescer junto com o cara, talvez é Cara, algo que a gente tem no eu estúdio. concordo. Eu acho que, tipo, esse bagulho aí de você, principalmente quando a gente é um estúdio pequeno, né? A gente pega, aparecem muitas promessas que a gente quer acreditar que vai dar certo ali também, a gente quer Total, comprar, né? Mas é isso, cara. É aí que você precisa ter uma intuição e um processo de triagem muito apurado. total. Porque às vezes não é porque a gente gostou os caras têm um puta conceito legal, eles têm uma os caras têm um olhar muito interessante pro design, eles têm um cuidado, eles sabem o que é construção de marca. Mas e aí, eles estão comprometidos? Eles vão de fato entrar nessa briga? Porque, mano, construção de empresa, linda, é um jogo para vida. É um jogo de longo prazo. Construção de marca é uma coisa de longo Total, total. prazo, né? Não dá para ir para contratar um estúdio de design para melhorar a comunicação da sua empresa com a cabeça de como se você estivesse indo para pagar alguém para um gerador de tráfego, tá ligado? De tráfego pago. Não dá para ser com uma cabeça de marketing direto, né, Sim, para esse tipo de projeto. total, total. Então, tem muitos, é por isso que eu falo, cara, tem muitos fatores que fogem do nosso controle, tá ligado? Uhum.
para decidir se a empresa vai dar certo, se a marca vai dar certo ou não. Então, não vale a pena a gente ficar se martirizando e o tempo que a gente perde lutando por um cliente que não é o ideal, ou até o tempo que a gente perde se martirizando porque a gente está querendo achar uma forma de garantir que o projeto vai ser implementado, a gente poderia estar investindo em clientes que são certos para nós. Em os clientes que tipo serão o ideal realmente, que tipo eles vão ter uma cabeça boa, eles têm um comprometimento necessário e tudo mais. E aí o que eu percebo é que os anos de que eu tenho de estúdio, eles só foram me ensinando a isso, a saber a escolher melhor, tá ligado? E aí é difícil, e tem toda a questão de, pô, tem vezes que não dá para escolher, tem vezes que você precisa de dinheiro. E aí é aquilo. Lembre-se sempre Não. se você for fazer alguma concessão porque você precisa de alguma coisa, não tem problema. Só lembre-se que quando a gente faz uma concessão, naturalmente a gente já começa a fazer vista grossa para muitas coisas que a gente não faria naturalmente. Então, quer fazer concessão? Faça, mas não perde a cabeça daquele conjunto de premissas que você já estabeleceu para trabalhar, tá ligado? Boa, boa. Total, cara. É isso, tem muitas situações, né, cara? O cara no dia a dia ali se depara com vários caminhos. Eu acho que o principal é isso, tentar traçar o cliente ideal e tentar se aproximar ao máximo desse perfil para facilitar teu trabalho. Mas tem essa questão de desapego é uma coisa complicada, acho que para a maioria dos criativos, de quem pensa em estratégia, pô, como tu criou toda uma parada, dediquei tempo e tal, o cara gastou uma grana e ele não vai usar isso do jeito certo, cara, porque, sabe, é uma treta. Mas daí querendo ou não, é mais problema dele, né? Que o teu trabalho tu fez. É uma coisa que eu discuto muito com os caras do Monga ali que eu citei, sobre isso, saca? Tipo, a Nike te vende o tênis de corrida, ela não te ensina a correr propriamente. Ela tem muito conteúdo, muita coisa, muita aplicativo aqui, papapá, mas quando tu compra um tênis, o teu vendedor, ele não vai contigo, correr contigo. Então, ela vem ao contrário até. Ela vende produtos que fazem as pessoas se sentirem mais do que elas de fato são. Então, isso. tipo, ela não te ensina a correr, mas ela te dá o sentimento de que você é tipo o um corredor. Isso. É um exemplo meio é um exemplo meio tosco, mas é muito disso, assim. Eu entendo esse lado de, tipo, cara, desapega um pouco de tu querer controlar a situação no sentido de que a coisa tem que ser implementada do jeito que tu criou, mas ao mesmo tempo eu quero estar tranquilo comigo e com o estúdio no sentido de, cara, a gente fez aqui o que a gente precisava fazer e é isso. Agora, se o cara não aplicar também, daí eu sei que eu já fiz o necessário. Mas são coisas que a gente vai evoluindo, né? Aprendendo. E se não der boa, mano, aborta, volta e tal. Tem tudo isso. Tem que tentar não ser teimoso, né? A gente às vezes é meio teimoso, a gente insiste, né, em algumas coisas e algumas ideias, porque a gente não quer desapegar. A gente não quer desapegar, a gente não quer aceitar que a gente estava errado também. Agora me fala uma coisa, conta para mim sobre essa camiseta pendurada na sua parede. Cara, então, eu não. Cara, Fluminense, né, mano? Fluminense? É do 2012, mano, do título do Brasileirão 2012. Que tem Agora as laranjeiras marcadas em baixo relevo. Agora, Baguri, tu tem esse sotaque aí todo cantado, todo ritmo, todo gostoso, e aí você me fala que tu gosta de um time carioca? Família, né, velho? Família. Sua família Na carioca? Real, não. Na real é daqui mesmo, mas meus tios são todos tricolores e daí acabou passando, mas meus pais são todos flamenguistas. Olha só. Nossa, e ainda tipo, olha só, você ainda tem rivais. Nossa, velho. E você curte futebol, mano? Você acompanha e tal? Cara, eu gosto. Cara, quando era pequeno eu queria ser jogador, né, velho? Só que gordinho, né, mano? Gordinho tá na estatística do brasileiro.
Eu demorei para entender que eu precisava comer menos. E daí, Quando vi já era tarde demais. E aí tava e gostoso também. e cidade pequena é foda, né? Perspectiva de ser jogador, isso aí é Mano, me coisa de explica que cidade é essa vagabundo. que você tá, velho. Se você quiser, você pode fazer. Coloca no Google Maps aí pra gente entender. Aonde você tá? Porque você falou, tipo, nomes que a gente conversou da primeira Cara, vez. Não sei. Você falou Joinville. Aí Joinville já ouvi falar, beleza. Mas você tá, não tá em Joinville. cara, eu tô Xereder, mano. Você tá, Xereder. como Xereder é o nome dele. Não É, quero, não tô te desrespeitando, mano, mas é um nome cara, eu gringo, te é um nome mando. alemão. Alemão, tu quer que eu te mande no chat aí pra abrir em algum lugar? Ou quem Não, tá você, vendo você pode procura? compartilhar sua tela, velho. Ah, boa, peraí, então. Deixa eu aqui. Aqui, ó, mano, Xereder. Nossa, Cidadezinha. eu nunca ia pronunciar Schroeder quando eu lesse isso. Olha que bonitinha a cidade, uma cidadezinha alemã mesmo. É, cara, ela tá entre as 100 cidades mais sustentáveis do mundo. Ô, louco. É uma cidade bem legal, cara. Quantos mil habitantes? 20 mil e pouquinho. 20.000 habitantes? É, daqui pro mundo, né, velho? Já fizemos trabalho para Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Logo tem para Não, fora também. eu não tenho a menor dúvida do potencial de vocês, eu não estou Aqui, ó, falando vou abrir disso. o Maps aqui, ó. Não, fala aí, foi mal. É que tá com Não, delay, eu não. acho. Olha só, deixa eu ver, vai para trás, onde você está? Aí, ó, aqui, ó. Agora dá pra Hum, ver. São Francisco do Sul, daí aqui Porto Belo, pá, Florianópolis, tá vendo? Camboriú, pode crer. Camboriú, Blumenau, Massaranduba, Pô, daí aqui tá a gente, ó, Jaraguá do Sul, Joinville, daí aqui em cima tá Curitiba, ó. É entre Curitiba e Floripa, entendi. tá vendo? Praia, campo, serra, tudo pertinho, né? Tá no meio É, ali. mas vocês não têm praia na cidade. Vocês têm que ir para Ah, pegar é, uma. Quanto tempo é para ir até a praia? 50 minutos, Ah, uma hora. é tipo nós de Santos. É, tipo aqui, ó, Pô, tá vendo? se pá que a É, praia que vocês vão é um pouco melhor que a de Santos, né? nunca fui pra Santos, cara, Mas eu mas tô eu sei zoando, é porque falam que Santos é uma cidade, é uma praia muito suja. Entendeu? Rola assim. que é. Falam que Santos é uma praia, a Mas, água de Santos é muito suja, a água do mar, tá ligado? É muito suja, porque é um porto, o ah, porto de tá. Santos é enorme, tipo, a água é É marrom, que tá ligado? Porto ferra, né, um pouco com as É, coisas. lógico. Me desculpa aí, O, Baixada Santista, amo vocês, mas é verdade. cara, um time que eu gosto é o Santos, velho. Hum, Meu avô torcia pro Santos, e é um time que eu curto, assim. entendi. Schroeder, Mas é Schroeder, Schroeder. 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 Peraí, É parece que quase. você tá sem vídeo? Ou é impressão minha? Cara, eu acho que quando eu compartilhei a tela sumiu. Ah, é, voltou. Mas é isso, cara. Tá. Cidadezinha pequena. Mas eu morei um tempo em Jaraguá, que é do lado. Tem 180, nem sei agora. 180 mil, alguma coisa assim. No, eu tenho um canal no YouTube que tá sem conteúdo desde 2018. A gente vai voltar a postar algumas coisas agora, porque Pô. minha vida é o Instagram, né? Mas tem um vídeo lá, que é um vídeo de uma palestra que eu fui dar na faculdade de Blumenau. Ah, massa, E cara. Vou dar uma fui olhada. dar uma olhada, ela é bem legal, uma edição de primeira de um cara chamado Matheus, Pô. que tá aí agora. Mas a gente, pô, ficou pouco tempo lá em Blumenau, mas, cara, já era uma cidadezinha alemã, assim, né? Tipo, as casinhas, Blumenau a é bem alemão. arquitetura. É, então, muito da hora. E as pessoas, não tem cara de brasileiro, né? Só tem loiro de olho azul. Sim. Aí é assim também. Cara, já foi mais, agora tá mais Tá, legal, assim. tá mestiço. Tá bem misturado. Mas tem bastante, né, cara? Uhum. A minha família é de origem italiana, na real. A Não, minha não também, é. descendente de italiano, maior parte. Boa. E eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz para o meu último convidado e eu gostei dessa pergunta. Boa, Eu manda gostaria aí. de saber de você, se você pudesse escolher alguém, não importa se já morreu ou está vivo, com quem você gostaria de jantar?
Jantar. Caraca. Pô, é boa, Compartilhar, né, velho? compartilhar uma refeição, compartilhar um papo, tomar um drink. Velho, tem tanta gente, mano. Me fala aí, uma, duas. Podia ter avisado essa antes, né? Podia ter me mandado ali no WhatsApp. Eu dava Você uma... devia, você devia ter assistido o episódio 2 do podcast, que você já Eu ia estar assisti o, preparado, que eu fiz. eu Olha lá, assisti tá o vendo? 1, cara. Eu achei que... Esse foi o teu erro. Puta, que vacilo. Velho. Cara, agora sim tá difícil, mano. Difícil. Ah, faz tempo, fala um aí, foda-se, qualquer pessoa Ah, que do manda. design, assim... Não, não precisa Ah, ser vou do falar design. Não vou falar foda-se o do design. design. Foda-se o design. Foda-se o design. Nossa vida não é só design. Quer dizer, pode ser do design se você quiser falar, mas não precisa, mano. Pode ser, sei lá, um jogador que você gosta, um Fluminense, o Fred. Nem sei se o Fred joga É, mais no Fluminense. joga. É, o Fred é ídolo, mano. O Fred Fred é queria, né? ídolo. Mas, Aí, pronto. mas eu não sei se ia ter uma troca de ideia massa, mano. Com um Pô, o cara cara é desse. boleiro, resenha, mano. Foda-se. É, se bem Uma que ia, né, caipirinha, mano? já vira, tudo brother. O Mano, pior que o Fred é louco, mano. o É, o Fred é bicho ele é doidaço, louco. mano. Eu lembro de ter visto um vídeo dele gravado que, tipo, de um amigo que tava no banco do passageiro do carro filmando ele. Ele Ele parou no beija meio da. Ele beijando a mina. Ele para no meio da avenida, foda-se lá com a Porsche dele. A mina vem na janela, começa a trocar ideia e pega a mina. é. Foda-se. Ele é. Cara, tu tá ligado, né? O bicho é o rei dos stories, a galera fala. Não tô ligado, não Ele se acompanho. autotitulou, ele é o rei dos stories agora. Essa é a história. Mas daí como que é o esquema? Quando o time tá bem, se o time tá bem, o bicho tá lá, story todo dia, e resenha, e zoeira com a Ah, galera, e tomou no brincadeira, e cu e se esconde, né? desafio. Esse dia ele perdeu no... Cara, no que era? No FIFA? Perdeu no FIFA, foi pra rua pedir dinheiro, tá ligado? Que era a prenda, tinha que pedir Ah, dinheiro, pode tipo, crer. do nada, os caras gravando story e tal. Mas aí se o time tá mal, o bicho some, tá ligado? Posta É, nada, a assessoria cuida, né? tá certo, né, Mas, mano? Tá aí o mas Fred, seria da hora. Até eu gostaria de jantar com o Fred. O Fred parece um cara bem gente fina. Eu ia dar risada. A gente ia ficar bebaço, ia fazer bosta, né? é, Não ia ter como. Mas parece um cara gente fina, né? total, cara. E do design, falando do design, cara, tem dois caras que eu queria trocar ideia que eu não sei se pronunciar o nome dele, é Eik. Não sei se tu conhece o fundador do estúdio Hort, da Alemanha, Berlim. Não, Eik acho que Koenig. não. Deixa eu. Não, velho. Manda ref aí, porra. Aí, ó. Cara, esse cara é. Velho, agora o bicho tá bem mais artistão, tá ligado? Deixa eu compartilhar o cara aqui. Não sei se tem limite de tempo aí, mano. Não, não tem limite. Quer dizer, tem limite. O Matheus vai matar a gente. Mas estamos chegando no final já. Ah, beleza. Ó, esse cara aqui, ó. Aqui é um dos motivos porque a gente curte muito tipografia, mano. Esse cara Ah, já vi o trampo dele. Olha só. Nobody é. knows why. Yes, que da hora de futura. Ó, daí aqui Nike, ele é muito reconhecido por trampar com a Nike, saca? Hum, Ó, é puta que Hort. foda. Ah, queria achar. Site. Enfim, a galera, é um trampo bom. Olha o site dele, isso sim que é brutalista. Isso sim que é foda-se, deu pau mesmo. É, foda-se, eu sou. Ó, aqui, ó. Nossa, o cara ele fez o bagulho do MoMA? O que Fez ele fez? Bauhaus. Olha. Cadê Bauhaus? Bauhaus. Criticado pelo trampo da Bauhaus, mas que eu acho foda. O que ele fez? Ah, o sistema gráfico Foi ele que novo fez? foi. Aí, ó, tudo. Mano, vai se fuder. Isso é qualidade de referência. É, não, isso aqui é. Cara, isso aqui é referência máxima no estúdio, velho. E ele tem as regras dele do estúdio, tá ligado? Não trabalhe com idiotas, tem várias regras, assim. Muito Basicamente foda. o que a gente estava discutindo até agora. Não trabalhe com É, idiotas. exato. Se Porque, divirta. E porque se não tiver mais idiota tempo, não tem nada mais democrático do que idiota, né? Porque idiota, só você sabe que é idiota, porque é idiota para você. Então pronto, se o cara é um idiota, você vai saber. não faz sentido tu trabalhar com ele, né, cara? Se tu acha ele É idiota. isso. Mas, ó, isso aqui é tipografia. Ah, mano, o bicho é. Ó, Deita, né? De deitar. Então, você queria trocar uma ideia com esse cara, jantar com ele. esse cara é um cara que eu queria trocar uma ideia, mano. Só
saca? Eu não tenho muito essa questão de ídolo, assim, mas é um cara que eu, tipo, de trabalho eu acho muito foda, assim. E agora ele tá mais artista, ele tá muito com exposição e trampo artístico e tal. O estúdio dele, cara, já tá feito, né? Então ele tem equipe lá, trampando, Então, tem gente. esse é um cara. Peraí, que acho que você tá sem vídeo. Mas esse é um cara que, tipo, é conhecido por estilo. Ele tem um É, estilo próprio dele e as pessoas vão atrás do estilo dele. Entendeu? total, É isso. total. Tem outra E pergunta para você. manda bala. Na verdade, tem mais duas perguntas. Se o que você, o que você quer melhorar? O que você quer aprender agora? O que você acha que você está precisando aprender e melhorar no seu trabalho ou na sua vida neste momento? Cara, neste momento, tô querendo duas coisas, assim, como objetivo principal. Tu tá falando de trabalho ou de vida? O que você quiser. O que está na tua cabeça nesse momento. Cara, vou falar três coisas, na real. De Hum, trabalho, é. melhorar essa parte estratégica. Eu tô querendo estudar um pouco mais de branding, tentar evoluir um pouco mais nesse lado, Fiquei que sabendo é que tem um cara que vai lançar um curso aí, logo menos, que boa. talvez te ajude. Mas Aí, ó. depois Spoiler. eu te passo, né, o Me contato. manda, me manda. Mas, cara, é o que eu tô querendo, assim. Sempre fui muito interessado. É, a gente estuda estratégia, estuda tudo, mas, cara, eu tô querendo algo para mudar um pouco de nível e começar a trabalhar um pouco mais ainda com isso, construção de marca e mais a fundo mesmo, né? Nessa Uhum. área. Cara, outra questão é conteúdo, tá ligado? Hum, A gente tá com esse trabalho dentro do estúdio de reposicionamento, entre aspas. É um reposicionamento, assim, tentar. A gente tá sim. tentando conversar um pouco, cara. Eu acho o estúdio um pouco distante, porque a gente não posta, não mostra muita coisa, tá mais de um ano sem atualizar portfólio. E quando tem um hort da vida, um estúdio que já tá feito, isso chega a ser legal até, né? Mas quando tu tá querendo ainda construir uma parada, eu acho que é importante tu conversar um pouco mais com a galera, ter essa troca. Então é mais isso, assim, reposicionar um pouco e trazer conteúdo. A gente está nesse estudo, se traz no meu pessoal, se traz no do estúdio, porque a gente não quer atrapalhar o visual do estúdio e tal, pá, pá, pá. Então a gente está fazendo o que a gente faz com os clientes, a gente está tentando fazer para a gente agora um pouco. O que é a coisa mais difícil de todas? Cara. Dá vontade de contratar alguém, mas daí, pô, tu vai Não, contratar alguém pra. cara, vou te pra... falar, meu irmão, médico não opera a si mesmo, Tem essa, saca? tem essa. Tipo, advogado não defende a si próprio, sabe? Sim, Não é à toa. sim. É, Faça. é, Se é... você puder pedir ajuda, Não, peça. não, total, total, não tem. Peça porque, mano, tipo, de novo, não tô cagando regra, tô falando de experiência própria. Não dá. Você não vai conseguir fazer o que você faz para os clientes com você mesmo, porque você Sim, só consegue fazer o que você faz para os outros clientes porque você não está no lugar deles, você está numa posição onde você enxerga de fora, você está numa visão macro de toda a situação e você consegue tomar decisões racionais e objetivas em direção do resultado que você quer chegar. total. Você, dentro da sua própria pele, não consegue tomar decisões objetivas. Você está o tempo inteiro sujeito a tomar decisões emocionais. Sim, Então, principalmente porque você com certeza ainda está naquele processo de dissol, dis, processo de separação, edição aí, processo de separação entre empresa e Marcos, entre trabalho e Marcos. O é trabalho, isso. tipo, enquanto você precisa entender que você precisa entender não, você precisa tomar a decisão se você é o designer Marcos ou se você é o fundador do Estúdio 7. Tá ligado? Sim, Fundador.
sim. Porque se você é um fundador, você fundou algo que vai existir sem você. Agora, se Então, você é um designer que tem um estúdio, e um estúdio é uma extensão de você, tudo bem, só precisa tomar essa decisão. mas essa decisão aí tá tomada já, cara. Agora é a Já gente está seguir tomada? já. Exclusivo? Exclusivo aqui no É. podcast Marcados? Qual que é a decisão? Não, Cara, pera, não fala, não fala, não fala. Vamos chamar aqui. Brincadeira. Fala quem que é o quem? cara, não faz sentido para mim hoje ter uma empresa que dependa 100% de mim ou 90% de mim. Ela pode, hoje ela depende 100% praticamente. Claro, eu não vou falar 100% porque tem a galera que trabalha com a gente, mas tá tudo muito em volta de mim, eu sou o centro da coisa. E esse ano, foi uma decisão do ano passado para esse ano, e tipo, cara, eu vou mudar isso do jeito que for, senão não faz sentido para mim continuar, sabe? Eu não quero ser o. Então, se for para ser o designer Marcos, eu vou ser o designer Marcos, eu não vou ter um estúdio, entendeu? Porque daí. Não, parabéns, parabéns pela sua. Você está dando um passo, talvez seja um dos maiores que você já deu, do que você já deu até hoje. É o que eu tô falando Porque pra galera, que a gente tá querendo ir para um próximo nível. Não um nível comparando com outros estúdios, mas um nível nosso. A é gente uma tá questão de profissionalização da operação, né? processo, Criar processos exatamente, criar alguma criar uma empresa realmente pensando como se fosse uma empresa que não dependa de ninguém, não de nenhuma pessoa, né? Que dependa simplesmente de funções e que essas funções se funcionem sozinhas e tudo mais. Então, cara, acho que o fato de você ter tomado essa decisão, o fato de você estar com essa clareza, eu que não sou ninguém para falar nada de você, mas tenho a minha própria opinião, eu acho que você está não existe caminho certo ou errado, mas você está em um caminho, entendeu? Você está tomando uma decisão, você não está postergando. Pelo que eu senti do seu discurso, você é um cara que não está empurrando com a barriga, você não está fingindo que você não precisa tomar decisões e tudo mais. Então, independente do que aconteça daqui para frente, cara, tenho certeza de que vai ser um caminho muito próspero para você, porque talento eu já sei que você tem, né? Então, é aquilo, é a gente saber diferenciar e separar aquilo que a gente aquilo que a gente é capaz de fazer tecnicamente, né, do nosso trabalho de fato que a gente é capaz de fazer e separar isso do empreendedorismo, do empresário, porque uma coisa não tem muito a ver com a outra, tá? não. Você pode ser o cara mais técnico do mundo e fazer um trabalho extremamente bom e único, mas se isso não se tornar escalável, se isso não conseguir acontecer sem você, isso não é uma empresa. E tudo bem, você só precisa saber disso. Você só precisa Não é um problema. agir de acordo. Não, não é um problema. Só é uma decisão, como você mesmo falou, que você tem que tomar e agir de acordo, né? O que gera, o que quebra, de novo, o que gera estresse é quando está em desequilíbrio a expectativa do que você está fazendo. Então, só o fato de você já ter essa consciência e de, cara, muito novo, com 25 anos, eu tenho certeza que o seu caminho aí será muito próspero. Cara, Antes de eu fazer a última pergunta, eu queria saber se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer. velho, agora, Tipo, não essa tu quero te fez pegar de no. surpresa. Não quero te pegar de Não, essa tu surpresa. fez no primeiro lá. Mas, velho, agora assim não, mano. Tipo, Beleza. porque, pô, a gente trocou ideia e acho que já deu 2 horas, não sei, acho que não, né? Mas Deve vai estar foi um próximo. tempinho. Então, cara, a gente já trocou uma ideia legal, acho que não tem pergunta nenhuma. A princípio, assim, tá Não, bem não tem tranquilo. problema. Então, deixa eu ir para a minha última pergunta. A pergunta mais importante do podcast, evidentemente. Ainda tem disponível o moletom do Estúdio 7? Cara, tem um aqui, se eu não me engano, Que que é tamanho? um G. Ah, Acho que é um G. é para mim. É para Deixa eu mim, ver. Cara, eu acho que ele Marcos. tá aqui no lado até. Pera aí. Dá pra esperar um Pega aí, pouquinho? pega, galera. Eu vou falar para as pessoas que estão ouvindo, porque eu acho que, como eu disse, quando eu descobri que
quando eu encontrei o site do Estúdio 7 lá no site de sites brutalistas, eu entrei no site do Estúdio 7, fui entrar no Instagram e percebi que eu já estava seguindo. O que fez eu seguir o Estúdio 7 foi justamente o trabalho que eles fizeram de identidade para eles mesmos, e uma dessas coisas que eles desenvolveram foi um moletom. Um moletom, esse mesmo, que, mano, o design do moletom já me ganha fácil, mas quando eu vi que tinha uma etiquetinha escrito Noi ou Noah, Aqui. Cara, esse é um projeto mano, nosso. eu falei, não acredito. É que assim, ó, se vai dar pra ver. Ah, tem que dar. Tá escrito Neue, tá, gente? Tipo Helvética Aqui, ó. Neue. Aí, ó. É tipo Noia, daí aqui é Times, tipo de novos Times. tempos, saca? E daí o Novos Noia tempos. só que assim, o Times é com a Times New Roman e o Noia é de uma Noia, aquela Noia Has, alguma coisa grotesca. Sei, o que foi a tipografia que deu origem para Helvética. É essa aí mesmo. E A daí Ras aqui Grotesque. daí aqui tem Estúdio também uma 7. coisa que a gente usa sempre que é Quality Goods have no fear of time, tá ligado? Não, na boa. Eu, Daí, e claro, mais caso. importante. Estúdio 7. 7 estúdio, né? Sim. Sei Eu lá. acho que é um G, cara. Eu uso G, tá? Eu gosto Pô, de vou te mandar então. academia e tal. Ah, mentira que ele falou isso e tá gravando e agora não vai ter como fugir mais. Matheus, você ouviu, né? Matheus, todo mundo ouviu. Ô, na boa. Eu Me tô manda usando, um tô me endereço aí. usando. Eu vou te mandar tudo, vou te mandar agora, velho. Eu tô Show. usando esse podcast, o fato de eu estar produzindo aqui um negócio para ganhar coisas que eu sempre quis. Porque não estava disponível já. Quando eu descobri esse moletom, ele já não estava mais disponível. Eu acho que vocês Tá viram esgotado. isso aí. Então. Mas, Cara, cara, a gente tá para criar umas coisas novas aí, porque tem esse projeto, que é um projeto, esse Noia Times, é de 2019. Eu com o aham. Ruda, o sócio que saiu, a gente tinha várias ideias, assim, era meio que uma marca do estúdio, e tá meio que virando uma parada de colaboração com outros estúdios e designers e tal. Você conhece o Santi Studio? Sente Studio? Sim, conheço. Conhece? Que é É tipo que os caras uma têm uma marca marca mais, de. Tem uma marca minimalista, mas eles eram um estúdio de arquitetura. sim, total. Fudido, Conheço. mano. Eu conheço o estúdio, eu não Eu. sabia que era um estúdio de arquitetura, escritório. Mano. Tipo, assim, sinceramente, se tem uma coisa que eu me arrependo de não ter feito até hoje da Manifesto foi roupa, velho. Eu sou tarado em roupa, mano, eu tenho umas 3 marcas de roupa aqui na gaveta. Tipo, com Foda. coisa desenvolvida, logo desenvolvido, peça desenvolvida, tudo desenvolvido. Mas aí eu compartilho isso com você no privado, não é mesmo? Compartilha. Cara, é legal. É que assim, o nosso foco nunca foi de fazer grana com isso, era mais a própria divulgação, assim. Eu acho que é algo que sei lá, a gente gosta. Eu gosto. Eu sempre quis ter uma marca de roupa, saca? Eu também. Hoje, como negócio, eu não sei se eu quero entrar nessa parada, porque eu já fui sócio mais da parte. Eu fui sócio de uma marca, mas porque eu ajudava muito na execução e tal, e acabei entrando com uma participação e tal. Mas, cara, é outro mundo, é outro rolê, e daí É. perder o foco da parada é foda. Mas é algo que eu gosto e eu quero fazer dentro do estúdio como algo a mais, assim, collab, umas Cara, coisas posso assim. falar uma coisa? E aí, tipo, já, o Matheus já tá me mandando mensagem aqui que já vai dar 2 horas. Quero só encerrar com isso, porque acho que isso é uma coisa que eu sempre pensei, sendo dono de um estúdio, talvez você compartilhe disso e as pessoas que estão ouvindo a gente também. Quando a gente cria uma marca para um cliente, quando a gente desenvolve uma marca, a gente consegue desenvolver diversos pontos de contato que vão conseguir passar a mensagem que essa marca quer passar, que vai além dos serviços ou produtos que ela oferece. Quando a gente Total. fala de um estúdio de design, uma agência, é muito difícil a gente conseguir transmitir, é muito difícil a gente conseguir criar, aliás, é muito difícil a gente conseguir transmitir a mensagem emocional da nossa empresa através dos pontos de contato habituais da nossa categoria.
É, Então, para um estúdio de design, cara, um estúdio de design tem o quê? Tem um site, tem um Instagram, sabe? Tipo, e é aquilo, toda vez que a gente tenta ser um pouco mais original, um pouco mais conceitual, a gente já sofre retaliação de muita gente que não entende e tudo mais, e tudo bem, faz parte. Mas mesmo assim, ainda é pouco. Então, a ideia de você criar uma campanha, você ter um slogan, você criar produtos como, por exemplo, roupas, eu acho que eu sempre achei que era uma das melhores estratégias para você se posicionar enquanto estúdio ou agência. Porque você vai estar total. mostrando quem você é sem estar mostrando o case de projeto, que é uma coisa super enviesada, né? Você está criando um produto, você está entregando, você está criando algum pedacinho do que é o estúdio, do que é a agência. Então, É. queria deixar isso aqui. Eu acho isso uma ótima ideia, sempre, mas nunca fiz. Mas acho isso incrível. A gente tá com. Mas é aqueles projetos que tu acaba. Ah, agora não vai, agora caiu esse projeto, segura um pouco, não sei o quê, É vai, isso. vai, vai. Mas é algo, cara, eu acredito total nisso também. Eu vou te mandar um Spaceman também da tipografia lá. É um Spaceman em A2, bem grandão. Não sei se tu já viu lá no Ah, site. mano, ó, tá vendo essa coluna preta atrás de mim? Aham. Tá pedindo posters. Ela tá Cara, então, pedindo. ele é grande, não sei se vai caber ali o negócio. Porque, É. assim, é um livro praticamente. Não sei, Uhum. não sei se tu já não viu, cara. Mas dá uma Provavelmente olhada lá devo no, ter visto. do lado do moletom lá. Se tu Uhum. olhar no site, tem loja lá. Daí lá vai ter o Spaceman. Tem lá as fotos, tá bem legal. Até tá boa parte dele está com o antigo sócio, ficou bastante coisa com ele, eu preciso pegar lá. Tá, é Mas esse print STP typeface, né? é esse aí. Mano, vou chorar largado. Cara, é Vou, lindo isso aí, mano. Quando vou, tu pega isso na mão, mano, ah, tô ligado. Que foda. Que vou te trabalho, mandar. gente. Bom, mano, então beleza. Eu agradeço demais. Vamos encerrar aqui. Bora. Vamos continuar, vamos trocar ideia depois, cara. Vamos falar sobre nossas ideias aí de marca e tudo mais. Gostei muito de conhecer você e acho que a gente pode trocar mais umas figurinhas aí depois no privado. Mas, de qualquer maneira, eu queria te agradecer por participar, por ter Tamo junto. topado e te falar que também você pode contar comigo, qualquer coisa que você precisar de mim ou da Manifesto. É só você chamar, tá? Fechou. Queria te deixar aí o espaço, a gente já falou demais, mas se você quiser passar suas mídias, passar as formas das pessoas encontrarem você, tudo isso vai estar na descrição se você estiver no YouTube, mas para quem está ouvindo no Spotify, como que as pessoas encontram a Sete e encontram o Marcos? Cara, no Instagram, arroba 7.cc, 7 por extenso, né? sete.cc. Cara, o meu Instagram é arroba Marcos_Tomazelli, só. Tomazelli com Z e um L. Estúdio, site do estúdio 7std, por extenso também. setestd.com, só .com. Cara, acredito que é isso. E fiquem de olho aí, a gente vai completar 5 anos agora em maio, a gente está preparando bastante coisa para dar essa virada que eu falei até de conteúdo, de posicionamento e tal. O site novo, não sei se vai conseguir. A ideia era lançar ainda no dia do aniversário, né, dia 7 também, dia 7 de maio, mas não sei se vai sair. Me, Então, me, mas Tô me convidando para você me mostrar esse site aí para ver como é que tá, pra tá. gente trocar uma Cara, na figurinha. real, a gente está trocando muita ideia ainda de. Porque a gente tinha um site novo para sair, mas a gente abortou. Que eu criei ele ano passado. E daí a gente está agora trabalhando ainda na estrutura do que a gente vai colocar de texto, quais projetos, como vai ser e tal. Então, a gente não chegou na criação ainda, mas a gente troca essa ideia, assim. Demorou. Mas, até Então porque demorou. acho que é legal, assim, trocar essa ideia para entender Não, e colocar. lógico. Não falei, não tô nem falando como se eu fosse. Ah, não, eu vou ter as respostas. Não, é mais para tipo vocês Mas validarem com alguém, é né? isso, é isso. Ref, o caminho, a gente está com umas ideias Exato. legais. Mas é Então isso, tá cara. E, bom. cara, agradeço muito, não sei se posso falar, hein? Agradeço muito o convite, cara. Fico bem feliz em trocar essa ideia.
E caiu num momento muito legal, que é esse momento de a gente estar querendo começar a produzir conteúdo também, produzir algo legal que faça diferença. E acho legal iniciar com isso. É meio que um empurrão meio que obrigatório, sabe? Que eu tenho essa dificuldade de aparecer, de falar. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu fico tipo, cara, será que alguém vai querer ouvir? Será que eu vou Não, fazer agora? então, você precisa entender uma coisa. Conteúdo, você não pode nunca se questionar se tem alguém que de fato querendo ouvir. Sim, Foda-se. Você vai falar. Que vai ouvir quem quer, porque a internet é democrática. Ninguém assiste nada forçado, não é igual TV. Então, sim. quem quiser te ouvir, vai te ouvir porque quer. Então, relaxa, taca pau Total. nisso. E, ó, esse negócio, compromisso em público, é o compromisso que dá certo, tá? E eu falo Total. isso porque hoje, depois que eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, eu já aprendi que toda coisa que, por exemplo, eu quero fazer. Então, por exemplo, quero fazer o meu curso de verdade. Eu sei que eu só vou de fato concluir o meu curso e de fato começar a produzir ele, assim, quando eu fizer um anúncio que vai ter o curso. Então, quando eu E faço o quando vai anúncio. ser? Faz aí já. Não tem uma data, esse é o problema. Eu não fiz um anúncio. Eu vou fazer uma postagem semana que vem falando que vai rolar e com certeza Boa. vai ser no próximo mês. Mas eu preciso, é isso, eu preciso colocar o deadline em público e declarar para o mundo, porque se deixar nas minhas costas, eu fico soltando, né? Eu fico facilitando para mim mesmo. É isso. Então, já fica aqui esse podcast sendo um marco do começo aí de uma virada, de uma criação de conteúdo por parte do Marcos, ou por parte da Sete, ou por parte dos dois. Mas para É isso. isso, todos vocês sigam e acompanhem esse estúdio e acompanhem o Marcos também. Eu agradeço demais para todo mundo que ficou até aqui, aliás, para todo mundo que ficou aqui até agora, e agradeço o Marcos. E eu também agradeço ao Matheus, que ficou aí o tempo todo com a gente, o nosso produtor. Será que ele tá E acordado ainda? não vamos perguntar, porque se ele não responder, aí vai ficar chato na edição. Fechou. Mas eu queria agradecer de fato vocês que estão aí, que acompanharam a gente. Vocês, minhas mídias estão todas aí na descrição. Se vocês quiserem ver mais vídeos meus, tem bastante coisa no Instagram e a gente vai voltar a fazer conteúdo para o YouTube também. Mas por Boa. hora é isso. Até o próximo podcast Marcados. Valeu. Boa. Valeu, galera. Obrigado aí.